Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Rafa na área para mais um Coda Mais Fala, seu podcast da Start, Devaria, Verzel, todo o nosso grupo aqui de empresas de tecnologia. Como você sabe, a ideia desse podcast é trazer um convidado, uma convidada muito legal, régua alta, para a gente trocar muita ideia sobre tecnologia e programação, mas também botar a mão ali, né, no código, fazer alguma coisa mais prática. Então, primeiro a gente tem uma conversa e depois a gente vai ter uma parte prática ali e eu vi o código, tá maneiro, hein? Já vou dar spoiler para você já ficar até o final. Se você tá assistindo a primeira vez, se você não conhece a gente, já dá um like, se inscreve. A gente tem episódios de 15 em 15 dias. Esse episódio, provavelmente episódio número 30, tá saindo, se eu não me engano, dia 29 de fevereiro. Quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Então, já fica ligado aí que a gente tem a cada 15 dias o episódio novo. E mês de março, já vou dar spoilers, a gente vai trazer só meninas. Então, a gente vai ter aqui, né, trazer o Elas Programam aqui o mês inteiro. E aí, eu acho que pra fechar fevereiro, a gente já precisa começar a aquecer aqui esse mês de março. Então, eu tinha que trazer já a régua alta que deve, que eu admiro e que vocês vão ver que é braba, hein? Ó, ela é engenheira de software sênior, atua, né, num grande grupo hoje de streaming de finanças, né? Depois a gente fala um pouquinho mais, mas uma baita de uma empresa no qual, inclusive, a gente tem um baita de um relacionamento aqui. Ela é nomeada como o Women Tech Makers Ambassador da Google e ela lidera a comunidade do Node BR e da Women Makers Code. Então, vocês já viram que é lá em cima, né? Faz vídeo no YouTube, tem Instagram. Além de tudo, baixista, curte um Iron Maiden, a gente vai falar mais um pouquinho disso, e também curte um treino. Senhoras e senhores, com vocês, Ana Nery. Aê, nossa, que responsa, Rafa. Prazer estar aqui, gente. Espero compartilhar um pouquinho aí da experiência com vocês, falar um pouco de rock and roll e falar mal do Java também, brincadeira. Que já pagou vários dos nossos boletos aqui. A gente pode falar mal do Java, você não pode, porque você não pagou tanto boleto quanto a gente com o Java. Isso. Se você pagou pelo menos 2 anos de boleto com o Java, pode falar mal. Deixa nos comentários aí, Java pagou boleto, beleza? É isso, exatamente. Java pagou tanto meus boletos que pagou até minha tatuagem com o Java também. Aí, né? ó. Então... Olha, eu já posso começar o podcast causando a polêmica aqui que eu sou um javeiro falso, hein? Já vou trazer aqui a bomba, já que eu sou um javeiro falso que não tomo café, né? Isso é uma coisa que, no começo, quando eu comecei a estudar programação, eu fazia academia de Java, a galera me zoava. Eu falava, que porcaria de javeiro é você? Cara, Rafa, eu sinto muito de dizer, mas... Eu concordo com eles. Você não pode, mas sai do grupo. Rafa saiu da sala. Aninha, seja bem-vinda. Obrigada, É valeu. um prazer ter você aqui. A gente tem um maior papo legal, a gente tem várias coisas em comum e eu acho que você tem muita coisa, tanto para as meninas quanto para os meninos que estão começando ou que estão ali na carreira para você ensinar. Então, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que a gente podia começar pelo começo, né? Contar um pouquinho a sua história, como que você chegou na área de programação ali, qual que foi a sua formação. Eu sei que a gente falou um pouquinho de música, então como que foi mais ou menos o início ali de carreira? Boa. Meu início de carreira, assim, se eu for falar do 0, antes de tudo, eu comecei programação bem criança, com uns 13 anos, 12, 13 anos, brincando na web, fazendo HTML, CSS, na época do Tumblr. Galera dos anos 2000 vai pegar. Eu tenho muita raiva de vocês. Todo convidado que vem... Não, sério, eu tenho muita raiva. Todo convidado que vem aqui... eu comecei a codar com 11, 12, 13 anos. Eu falo, deixa eu me esconder mas aqui, ó, né? deixa eu me explicar, né? Antes de eu ter o Tumblr, eu insisti muito pros meus pais me darem um notebook. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem. Aí meu pai juntou um dinheirinho, me deu um Inks, nem sei se existe mais. Aí eu comecei a me aventurar. Só que assim, nada sério, nada profissional, só brincando em inspecionar elemento, mudar as coisas, e aí eu exportava o HTML, levava pro Notepad, mudava os temas. Mas que curiosidade da hora, hein? Não, é muito foda, né? E o doido que também eu fazia vídeos no Camtasia, mostrando como mudava. Eu brinco que eu sempre gostei muito de compartilhar o que eu tava aprendendo desde pequenininha. E aí eu postava no YouTube e ia assim, né? Então, começou dessa forma. Aí, no período de ensino médio, eu entrei na ETEC, Escolas Técnicas de São Paulo. E aí, eu entrei no curso de automação industrial. E aí, eu fiz várias coisas no curso de automação industrial. Aprendi C++, Arduino, aprendi CLPs, que é computadores lógicos programáveis. A gente programava uns computadores dos anos 80, era bizarro. Também tive aula de pneumática. Que legal. Tive aula de elétrica, eletrônica. Passa um pouco de tudo ali de empresa. Tanto que essa semana, eu até postei no Twitter, eu encontrei um caderno meu da época que eu tinha 15, 16 anos. Eu fazendo umas contas de física, que eu olhei hoje, eu falei, mano, não tenho ideia do que Não faço ideia. Eu não tenho ideia. Então, eu fazia conta de ondas, assim, delta, beta, que hoje em dia eu não faço ideia. Então, começou assim, no ensino médio, só que
ensino médio, como todo adolescente, a gente fala, eu sou merda, eu sou ruim em tudo. E eu tinha muita dificuldade nas matérias, né? Eu sempre fui aquela aluna que tirava... Na ETEC é tipo R, B, MB, né? Vamos supor que um R é tipo um 6. Eu tirava R, B, estudando muito, eu tirava um MB, assim, muito, muito. E aí eu falava, pô, programação não é pra mim. E teve uma coisa muito legal que aconteceu comigo na ETEC, é que eu me aproximei muito dos professores, né? E tinha uma professora, a Roberta, que ela foi muito minha amiga até hoje. E ela sempre falou pra mim, olha, você tem que estudar e ter sua carreira, independente de homem, de ninguém, vai fazer a sua carreira. Porque se tem uma coisa que ninguém te tira, é o conhecimento. Nossa, que da hora. Você pode se esforçar, você pode quebrar a cabeça, mas ninguém vai tirar depois que você aprendeu. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu fiquei com isso na cabeça, só que eu queria fazer direito. Tanto que eu postei no Instagram que eu encontrei um diário meu de quando eu tinha 16 anos, falando que eu queria ser advogada criminal e tal. Mas meu pai não deixou eu fazer direito criminal, porque a gente não tinha grana para pagar faculdade. E eu passei no Enem, me apliquei para as faculdades públicas e a que eu mais queria, eu fui chamada para a terceira chamada. Então, assim, antes de eu ser chamada para a terceira chamada, é aquela espera, né? Eu falei, pô, não tinha uma nota para passar numa USP, nem numa UFSCar. Então, eu fiquei nessa indecisão e meu pai falou, pô, você não gostava de programação quando você era criança? Tenta a DS, que a DS é o futuro. Meu pai falou, a DS é análise e desenvolvimento de sistema. Hein? Que da hora. Não, meu pai até hoje, a gente troca altas ideias e eu falo pra ele, pai, foi por conta de você que eu tô aqui até hoje. E aí ele falou, não, a DS é o futuro. E aí eu fui, encontrei uma faculdade, só que, como todo início, a gente não tem grana pra nada, né? Não tem grana pra bolsão, não tem grana pra metrô, não tem grana pra comer. E aí eu encontrei uma faculdade legal, que eles tinham um programa de ensino que você fazia 6 meses gratuito. E aí você tinha uma média de notas, se você tivesse essa média de notas, eles te indicavam para vagas de estágio parceiras dele. Legal. Aí eu falei, pô, é isso, 6 meses de graça, depois trampo. Só que, claro, tinha que ter uma média de notas e aí que começou. Fiz essa faculdade, acho que hoje se chama SPTEC, eles têm até hoje esse programa. Esse formato. Sim. Você tem que fazer, claro, aquele vestibular para entrar, mas, pô, ter uma garantia de emprego é muito legal, né? Então, começou assim, gente. Foi os trancos e barrancos. Comecei, claro, não acreditando em mim. Falando, putz, programação não é pra mim. Tanto que nos primeiros semestres eu falava, não, quero ser analista de requisitos. E aí, tô onde tô hoje, né? Foi levando e tô onde tô hoje. E você acha que você foi todo esse tempo, né, tendo ali essas... Não sei se é pra mim, não sei se é pra mim. Você acha que a insistência foi um decisor pra você falar, não, realmente, agora entrou na cachola, tô conseguindo fazer? Ou você não entendia antes? Tipo, qual que era a dificuldade? Olha, eu acho que vai muito do que as pessoas diziam sobre mim. Que vai uma dica pra quem tá assistindo, né? Nunca deixe ninguém dizer o que acha ou sabe sobre você. Por favor. Eu brinco que o que... Eu brinco não, na real, falando muito sério. O que você quer só depende de você, sabe? Pega, senta, estuda que você vai saber. Não existe aquilo, porque eu sou boa em matemática. Não, gente. Só sentar e aprender e é isso. Só que eu deixei por muito tempo me deixar levar pelo que as pessoas falavam. E eu falava, pô, não sou boa em matemática, então não vou pra área de exatas. Sendo que programação não é exatas, somente exatas, né? O Rafa vai concordar comigo. Sinto te dizer, mas, gente, se tem uma coisa que programação não é exata. Exatamente. Então, eu me deixava levar. E aí, alguns amigos falavam, pô, vai pra área de humanas, você vai gostar mais da área de business. E eu realmente gosto da área de business, mas... eu não sabia que dava pra mesclar os dois, né? Sim. E aí eu deixava os professores, me deixava levar pelos feedbacks, e a galera sempre me dava feedback muito negativo de programação, e eu aceitava. Aí foi por conta disso. Você entendeu que aquilo era uma realidade, e aí mas mesmo assim você foi persistindo até a hora que quebrou a arrebentação, né? Exato, e arrebentou na hora do, vamos ver, do estresse. Tipo, passou pro você entrou nesses estágios, como é que foi? Você entrou no estágio, aí onde você começou a trabalhar mesmo? Isso, eu entrei no estágio, era um estágio super legal, só que não era pra uma área que eu me identificava, eu fazia suporte, então, tipo, eu não me identificava muito. Aí eu falei, pô, não é legal. Aí teve um caso crítico na família, meu pai sofreu um acidente, passou super mal, e eu falei, gente, preciso trazer grana pra dentro de casa, né? E aí é nesse momento que a gente vê no que a gente é bom, quando a gente precisa de dinheiro. Então a gente fala, não, é nesse momento. Aí na época tava tendo aulas de Java na faculdade, foi a linguagem que eu mais me identifiquei, curti pra caramba, e eu comecei a fazer muitos projetos com Java e me dei um deadline. Falei assim, olha, se eu não conseguir uma vaga em 2 meses, eu vou tentar outro jeito, vou tentar JavaScript, mas eu não vou desistir de programação. E olha, Rafa, teve muita gente que falou pra mim, não, você não serve pra programação back-end. Você não serve. Porque eu, como meu pai sofreu um acidente, eu tava indo muito mal nas matérias. E aí a galera falava, mano, você não serve, não dá.
Teve gente que apostou, falou, se você conseguir, eu vou bater palma, porque é quase impossível. E é complicado, né? Quando a Nossa, galera que te doido. joga pra baixo, você fala, mano, ferrou. Mas eu brinco que não existe motivador melhor que dinheiro. Então, quando a gente precisa de dinheiro, cara, E principalmente na falem. situação que você tava com seu Não, pai, né? falem o que quiser, mano. Quando eu conseguir meu trampo e pagar minhas contas, você fala o que você quiser. E Fala agora que ela não consegue, galera. Fala agora, Fala mano. Pois é. Mas eu acho que a pessoa que falou isso já aceitou. Já aceitou. Ela deve cansar de me ver por enquanto. E aí foi isso, cara. Tipo, fiquei uns 2 meses. GitHub, dali meetups e eventos de tecnologia. Mesmo sem tempo e sem grana, eu ia. Eu rachava dinheiro com uma amiga da época e a gente jantava no coffee break dos eventos. E o networking, o conhecimento que eu tinha nesses eventos e fins de semanas codando loucamente me ajudou a ter a minha primeira vaga de programação como Dev Junior Java e foi bem legal. Legal. Mas, ó, Foi. tem vários insights bacanas aqui pra vocês analisarem, né? A primeira coisa, tem muita gente que estuda e tem rotina, mas isso não é desculpa pra você se você quer por força e resolver rápido. Você pode estudar em 2 anos e conseguir a vaga em 2 anos. Se você tem que estudar em 6 meses, a sua intensidade ela tem que ser completamente outra. Foi o que a Aninha falou. Eu ia pra meetup, Cara, se você quer que dê certo, você vai ter que emergir, você vai ter que realmente afundar nessa área pra realmente acontecer. E não tem nada melhor do que meetup, evento, networking, inclusive pra indicação, né? Muita gente fala que não consegue vaga de júnior, né? Que é, ai, Rafa, eu vou lá, mando currículo e ninguém me contrata. Quantos meetups você tá indo pra que talvez um dev sênior indique você pra uma vaga? Exato. Não faz sentido? Não, total. E a gente tá atualmente num cenário que tá voltando aos eventos presenciais e eu acho que o tete-a-tete presencial é totalmente diferente do que o Completamente. online, sabe? Então, eu lembro que na época eu era sem vergonha e vocês têm que ser sem vergonha. Sem Exatamente. chegar sempre nesses eventos de tecnologia, tem uma pessoa de RH. Cola nessa pessoa de RH e fala assim, ei, vocês têm vagas? Porque eu tô estudando isso, estudando aquilo. E perguntar. Sim. E eu fazia muito isso. Eu enchia o saco dos RHs. Também perguntava muito para os palestrantes da empresa que estavam nos eventos e perguntava se tinha vaga aberta, como era o processo. Legal. E era isso. Não passei em muitas vagas dos eventos presenciais, não vou ser hipócrita. Mas me ajudou, porque um processo seletivo te ensina. E quando você é júnior, um feedback de um processo seletivo é ouro pra você, Obrigado né? por dizer isso. Porque a galera tem medo. Eu já ouvi aluno meu da FIAP falar assim, eu incentivei muito um aluno meu que ele queria trabalhar muito com games, e aí eu falava assim, tá, mas e os processos seletivos? Ah, eu tenho medo de não passar. E daí? Não, mas eu tenho medo de não passar. Eu falei, mas isso daí vai te dar a core pra próxima entrevista, e pra próxima, e pra próxima. E isso foi uma coisa que ser um pouco vendedor, né, mudou muito a minha cabeça, porque eu também tinha um pouco desse receio. Por exemplo, eu sou um programador que, na minha época, eu não tinha uma coisa que era muito comum dos programadores, que era a certificação. Tipo, hoje eu trabalho há 20 anos, obviamente que hoje eu não preciso mais provar, mas na época eu cheguei a perder vagas porque eu não tinha certificação. E por que eu não tinha certificação? Porque eu tinha medo de fazer a prova e errar. Olha aí. E olha que insight legal, né? Pô, faz a entrevista, cara. Se você não passar, você pegou XP. Sim, e falando de pessoa júnior, gente, um feedback de um processo seletivo, ele é ouro pra você, né? Falando de empresas legais que te dão um feedback, ela vai estar tipo assim, olha, você não atendeu os requisitos mínimos, você não se preocupou com a análise de negócio, faltou testes, a lógica ficou confusa aqui. Nossa, isso pra mim, Rafa, foi ouro pra mim. Eu não passei em grande maioria das vagas que eram dos eventos que eu ia presencialmente, mas eram empresas incríveis que me deram feedbacks e me ajudaram a crescer. Então, quando eu... e uma curiosidade. A minha primeira vaga de Dev Java eu passei, e não foi por conta de projetos práticos que eu fiz, foi por conta de algoritmos e estrutura de dados. Olha que loucura. Porque eu não tinha muita experiência. É o mais importante, no final das contas. Exato. Eu não tinha muita experiência com os CRUDs na época. Eu fazia, tanto que eu fazia vários tutoriais, da Loiane, principalmente. Nossa, eu já agradeci tanto ela, pessoalmente, que os vídeos dela me ajudaram muito. Fazia vários vídeos, só que quando vinha a especificação do teste técnico, eu não sabia desenrolar, porque eu não tinha experiência profissional. Então, e na época eu não tinha chat GPT, então eu patinava. Aí eu falei, pô, ferrou, nunca vou conseguir. Aí a vaga que eu passei era pra resolver esses exercícios, colocar estrutura de dados.
E era presencial, eu fiz presencial e foi bem legal. Que aí eu vi os testes passando, eu falei, bom, passei. Aí eu fiz uma entrevista com os tech leads e com o manager da vaga. Eles gostaram do meu perfil, que é tipo, sempre foi assim, call to action, vamos fazer, quero Sim. aprender. E aí passei. E eu sempre falo isso pras pessoas. Tá com dificuldade? Meu, foca no básico, seja uma pessoa boa no básico, que ele vai te diferenciar depois, sabe? Não tem como. Então foi bem legal. E essa é outra pegada legal que a galera, talvez por estar muito voltada para o framework, esquece. Lógica, estrutura de sim. dados é lógica, estrutura de dados. Sempre vai ser, gente. Programador é contratado para resolver problemas. Se você só sabe usar o framework, você não resolve problema. Exatamente. Entendeu? Nessa área de inteligência artificiais, startups, é óbvio que a empresa te pede isso, né? Mas eu acho importante a gente saber a base de programação. Eu acho que é fundamental. Inclusive, isso vai gerar outro poço, né? A galera tá falando muito de, agora eu tenho IA, não preciso mais saber programar. Muito pelo contrário, porque você tem que olhar o código da IA e ter certeza que aquilo faz sentido com aquilo que você pediu. Você tá só otimizando o seu processo de desenvolvimento. Então, tem muita gente que vai fazer o Ctrl-C, Ctrl-V que a gente fazia do Stack Overflow, a pessoa vai fazer agora de um chat GPT e não vai fazer a menor ideia. E isso vai gerar outro poço ali dentro de pessoas com dificuldade, né? Vai gerar um gap enorme, assim. E você precisa entender da especificação de negócio, o que tá pedindo. Que, pô, que senão você vai perder mais tempo pedindo pra IA fazer do que você realmente pensando e conversando com pessoas de produto pra realmente fazer o bagulho acontecer. E uma task que você faria em 2 dias, você vai fazer em semanas. E talvez não entregue o que foi pedido. Essa é a parte mais importante. Eu acho que se gasta um dinheiro com software no Brasil muito alto porque a pessoa não entende o que precisa ser feito. Né, tava conversando com o Soutinho tava falando, eu trabalhei numa agência que eu tinha que ficar fazendo ali uma série de landing pages, eu fazia o mais básico possível, porque eu sabia que aquela landing page ia morrer. Sim. Não adiantava eu fazer o melhor framework na melhor arquitetura, porque daqui a um mês aquele site ia sair do ar. E muitas vezes as pessoas perdem tempo com isso. Vai lá, faz uma arquitetura hexagonal num site que vai ficar no ar 2 semanas. O básico, gente, volta pro básico. Vamos entender o que precisa, né? Eu falo muito disso pra galera que tá estudando, principalmente pra uma linha de sênior e tech lead. Quando você tá numa linha de começar a se estruturar pra sênior e tech lead, você não precisa ser só o cara que sabe fazer o código. Você precisa ter códigos inteligentes para aquilo que foi solicitado. Você tem que saber qual que é a melhor solução de arquitetura para aquilo que foi solicitado, por quê? Por que se usa serverless e não se usa um container? Por que efetivamente você vai fazer ali uma chamada batendo no S3 ou alguma coisa do tipo. Você precisa saber o porquê. Porque senão você fica assim. Eu vi isso hoje, eu tava comentando hoje com um dos meninos. Um dos meninos hoje na fábrica foi começar a fazer um projeto com a gente, eu vi que ele tava perdido, eu olhei pra ele e falei, pra que serve esse repositório? Não sei. Eu falei, como é que você tá codando? É isso. Não coloca a mão no código até você não saber exatamente o que você tem que fazer, cara. Mas estão me pressionando. Cara, desde Escreve no início. papelzinho, né? Vai começar a rabiscar fluxograma, processo, né? E saiba negociar. Se Sim. você sabe que... Eu entendo que isso é difícil pra quem tá iniciando, né? Então, tipo, fazer o que o Rafa comentou, desenha. Se não tiver entendendo, volta. É bom você ter essa cartada de júnior que você tem licença poética pra voltar várias vezes. Licença poética pra falar, não sei o que eu tô fazendo, me ajuda aí. Então faz isso até realmente você entender o que você realmente precisa fazer. E nessas sacadas que a gente pega conversas de produto, a gente começa a saber negociar prazo. E aí, eu acho que o dev iniciante, ele precisa ser essa pessoa. Não só iniciante, mas todas as etapas. Precisa ser uma pessoa curiosa e questionadora. A gente falou com o Eric naquele dia, né? O Eric fala do superpoder da curiosidade e eu falo que é o incômodo, né? Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Sim. Você ser curioso, você ser incomodado de que dá pra fazer melhor é a mesma coisa, né? Total. Esse superpoder faz muita diferença. Sim. Eu curti um assunto aí que eu quero continuar puxando, que é de estimativa. O que você costuma fazer aí? Você falou que, tipo, dá uma dica pra galera, como que você costuma estimar um requisito, Show. alguma coisa assim, que eu acho que isso é uma parada legal pra galera. Show, legal. Cara, depende, assim, do como é o andamento do time. Não tô falando de metodologias ágeis, essas paradas todas, falando do básico. A gente precisa, primeiro, sempre estar em contato com a pessoa de produto, eu brinco. A gente é pair nesse momento. Eu não sei se é por conta da senioridade, que hoje eu sou sênior, mas sempre quando eu tava trabalhando, eu queria sempre estar do lado, entendendo quais são os gaps, o que a gente precisa entender, qual o impacto, os números, me mostre os números. E aí você começa a entender melhor quando a pessoa de negócio começa a trazer as tarefas para você, legal. né? Eu já passei por diversos cenários. Cenários em que o produto trazia tudo bem desenhadinho, o que eles queriam, e aí a gente só tinha que negociar pontos para estimar quanto tempo tinha que fazer. Mas conforme a gente vai
né, crescendo, a gente vai começando a participar mais do antes de trazer tudo desenhadinho. Uhum. Então, aí eu brinco que você precisa imergir na regra de negócio. Você precisa vestir a camisa da empresa, não no LinkedIn ou tal, mas tipo, lá onde você precisa vestir a camisa da empresa. Você sabe para que aquele projeto vai gerar de benefício para a empresa. Se você não sabe como a empresa vai ganhar dinheiro, economizar dinheiro com esse projeto, tá errado. Né? Exato. Você precisa entender esses pontos-chave, sabe? Sempre buscar números, quando a entrega... sou novo na empresa. Logo que você entra, troca ideia com a pessoa de produto. Ela vai ser a pessoa essencial para quando você está começando nessa empresa. Exatamente. Você tem que entender o negócio e, enfim. Então, acho que são essas etapas. E hoje em dia, pessoa de produto e tech lead. Junto com os dois, sempre conversando com o usuário final. Que hoje é tanto analistas quanto o usuário final mesmo da plataforma. Então, eu sempre tento entender, conversar. E eu acho que hoje eu tô numa etapa de carreira que a gente vê pontos... Mais ou menos ali, né? Pontos que eu mesmo escrevo a história, converso com a pessoa de produto e falo, então, você acha que isso faz sentido a gente colocar? E aí refino, junto com o time, e a gente vai fazendo essa esteira de entrega. Então, dessa forma, hoje em dia funciona assim, mas eu acho que depende do tamanho do time, né? Tem uma esteira diferente, mas assim, gente, sempre conversa com a pessoa de produto. Não, muito legal. Ela vai te ajudar muito. Ó, pega a sacada, pega a visão. Primeira coisa, se você não sabe para que o software que você tá fazendo, para que ele serve, você precisa voltar pro início e fazer isso. Depois, é a feature que você tá construindo, para que ela serve, qual que é a finalidade, quem que vai usar, de que forma que vai usar. E aí eu vou dar uma dica de estimativa. Existem 2 tipos de estimativa. Você tem a estimativa de um código que já existe e de um código que vai fazer do zero. Quando você tem um código que já existe, eu dou essa dica que sempre funciona, que é, antes de você olhar o que vai ter de novo, olha as classes, os arquivos que já tem e olha o impacto que tem nesses arquivos, porque geralmente ele te dá um ponto de partida. Então, se você vai mexer num código que já existe, primeiro procura naquele código onde você vai mexer. Porque aí você anota, olha, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer isso. E o restante é novo. Porque aí você já sabe os pontos de interação, fica fácil você entender, quando eu clicar aqui quando essa função for chamada, eu vou chamar meu código novo. Então, entender o negócio, entender para que serve o produto, se o código for novo, aí você tem que estimar do zero, arquitetura, etc e tal. Se ele for existente, analisa o impacto, da onde que ele parte do código que já existe. Você precisa jogar fora e assim sucessivamente. Falou tudo. E se o código for novo, é sempre bom analisar. Tipo, beleza, vou partir da onde? Que solução que eu vou usar? Que solução eu vou usar? Preciso de um design pattern? Não preciso? E outra dica. Não sei quantos aqui que estão ouvindo conhecem o BDD, Behavioral Drive Development, que é basicamente você estruturar os testes junto com a pessoa de negócio. Produto, isso aí. Isso ajuda pra caramba, porque já escreve os cenários de negócio e você já começa a escrever os testes com o cenário de negócio. Me fala, Rafa, quais as chances dessa tarefa voltar? Zero. Se o BDD, se os cenários de teste foram todos mapeados, vou te dizer, eu deveria falar isso baixo, mas eu vou dar uma dica pros devs agora. Sabe qual que é o legal de você usar um BDD? Porque de duas uma. Ou você vai entregar o código e ele vai passar todos os cenários de teste, ou se faltar algum cenário de teste foi porque produto não pediu e a culpa não vai ser sua. Falei baixo. É bom que você coloca a culpa em outro. Pô, mas é verdade, porque se na hora que vocês escreveram todos os TUs, eles estão mapeando todos os cenários, é humanamente impossível. Se você passou aquele cenário de teste todos, estão todos ali, é impossível você não ter coberto, a não ser que não tenha se pensado naquele cenário. Sim. Essa é a única possibilidade. Então, é uma ideia bem legal. Exige um pouco de maturidade, né? Sim. Não é toda empresa que consegue ter maturidade. Mas, Rafa, eu tô aqui na minha startup, eu consigo implantar um BDD? O que você acha? Consegue. Consegue. É questão de você orientar o produto, né? A gente fala muito na venda de você colocar o cliente no centro, né? Em vez de você só pensar isso na venda, você pensa também na programação. Você coloca o usuário de produto no centro. Exato. Tipo, cara, anota aí todos os testes que você precisa fazer na plataforma. Quando eu clicar nisso, precisa fazer isso. Quando eu clicar nisso, precisa fazer isso. E quando eu preencher isso, precisa fazer isso. Pronto. Você já sabe exatamente o que você precisa codar. Exatamente. Se você quer muito inserir isso, é uma coisa que eu falo... Faça uma POC, mostre que funcione, mostre os benefícios, que eu acho que não tem como ninguém negar. Se tem benefícios, se vai trazer coisas positivas, se vai melhorar o developer experience, então, só coisas positivas. Então, também saiba vender a ideia que você quer inserir no seu time também, sabe? Tipo, pode ser uma empresa super legada, que se você souber vender,
vai tá show. É porque você tem o poder ali de conhecer, de estar atualizado e trazer benefício para a empresa. Se você sabe como a empresa ganha dinheiro e você consegue dizer um formato de usar uma tecnologia nova que vai trazer dinheiro, cara, você vai ser sempre bem quisto. É isso. Ó, fiquei com uma dúvida que eu achei legal aqui, já que a gente tá falando nessa área muito mais de desenvolvimento. Quando você vai pegar um desenvolvimento de uma feature nova, como você costuma estruturar a execução? Você, pelo fato do BDD, você faz primeira entidade ou você faz primeiros endpoint? Como você costuma fazer? Olha, loucura, né? Ó, hoje eu tô em 2 cenários diferentes. Um cenário que é serverless, então a gente não tem entidades, não tem muita coisa, é tipo... O serverless é com JS direto, não tudo usa, JS, não usa nem TypeScript. Esquimas e lambdas direto. Então, teoricamente, é mais rápido. Mas agora, voltando pro cenário, né? A gente tá migrando pra utilizar Clean Architecture. Então, putz, aí a gente tem que definir, tá? O que é o meu domínio, o que é a minha infraestrutura. E, gente, tudo isso falando de um arquivo só, tá? Tava num arquivo só. Estamos falando de um arquivo. Tudo tava em um arquivo só. Então, falando de uma tarefa agora que eu pego pro zero, que no meu cenário atual eu faço isso. Pego o que são os domínios, as entidades, as interfaces, os controllers. Eu pego também, na hora do momento que eu vou fazer os meus use cases, se também vão ter outros use cases dentro dele que eu vou ter que colocar dentro de classes utilitárias. E aí eu faço todo esse mapeamento. E aí sim eu começo a desenvolver. E eu sou igual o Rafa, eu gosto de papel, eu gosto de caneta. Eu gosto de desenhar. Então eu desenho. Exatamente, eu desenho. Todas as vezes que eu comecei a fazer sem desenhar, eu me embananei e a tarefa demorou pra entregar. Então eu sempre volto e falo, não, eu vou desenhar, vou escrever. E aí fica mais claro, né? Aí, geralmente, eu faço dessa forma. Legal. E antes de eu começar, eu sempre gosto de falar pro produto. Tá, é isso e isso, isso que tem que fazer? Aí a pessoa vai falar sim. Falei, tá, beleza, isso já foi validado? Já foi negociado a entrega? Agora, como a gente tá numas tarefas mais back-end, assim, sem tanto usuário final, é mais tranquilo. Mas, tipo, quando a gente vai fazer coisas que vão incorporar pro usuário final... Sim. Exato, ó, foi validado, o prazo de entrega. O prazo de entrega é esse. Tudo certo, as ofertas, tá. Então, hoje em dia é dessa forma. Legal, bem legal. Não, é legal pra entender a estrutura, porque às vezes a galera tá na... Eu vejo muita dúvida de júnior do tipo assim, por onde eu começo, né? Então é legal você ver que tem nortes, assim, entender se você precisa de entidade, como que tá a arquitetura. Acho que uma dica legal é você respeitar o conceito de tecnologia da empresa que você está entrando. Sempre entende, né? Assim como você entender o produto, entende qual que é o how-to da empresa que você tá. Ah, tem empresa que vai usar hexagonal, tem empresa que vai usar Clean Architecture, e tem empresa que vai usar MVC e acabou. E sim, tá tudo bem, entendeu? Obviamente que o MVC ele gera uma série, né, ali de talvez retrabalho, reutilização, mas tudo bem. Naquele momento que foi concebido faz sentido. E aí depois que você tiver autoridade, aí você pode sugerir melhorias. Mas primeiro absorve, né, a cultura da empresa ali e tudo mais. Ah, com certeza. E lembre de uma coisa, se você julgar um código vão julgar você tá vendo hoje, vão julgar o seu amanhã. Então, ó, toma cuidado. Hoje você tá falando, mas que merda é essa? E amanhã vai ser uma pessoa falando, que merda é essa? Aí você olha daqui 6 meses, o código é seu. Exatamente. Aí você, que merda é essa? Fui eu. Aí olha o commit e fala, ops. Fui eu que fiz. Caramba, né? Fui eu que comitei isso. Que da hora. Falando de serverless, eu fiquei com uma dúvida, não sei se você já chegou, eu e você que a gente é mais javeiro e tudo mais, eu nunca cheguei a trabalhar com nenhum projeto de serverless com Java ou com C#. Nem eu. A galera não chega a usar, né? Ah, é que a galera do Java não gosta de coisa diferente. Não gosta de não ter container, né? O container tem que ser um EKS, né? Se não for um EKS, não funciona. Galera do Java tem que ter o Spring Boot ali. Se não tiver o Spring Boot... A gente gosta de ter dor de cabeça, a gente gosta de subir container, a gente gosta de quando tem um lançamento, assim, ficar subindo pod. Mas eu vou te dizer que isso não foi a gente que gostou. Isso foi intrínseco, foi imputado na gente. Porque quando eu comecei a trabalhar com Java, né, vou jogar um pouco a idade, isso lá pra 2005, 2006, você não tinha opção. O programador de Java, ele tinha que saber subir Tomcat, JBoss, conectar no banco de dados, tudo na configuração antes de você digitar a linha de código. Então foi imputado no Javeiro que ele precisava mexer com infra, entendeu? Foi verdade. Nossa, você me trouxe memórias agora. Te trouxe, né? Você abria aquele web config XML. Nossa, cara, JSP, velho. Já mexi com JSP. Meu Deus do céu. JSP, você já pagou vários boletos, tá? Tá tudo certo. Já pagou. Eu não julgo. Na real, eu julgo, mas com propriedade, tá? Então... Exatamente, é isso. A gente pode se zoar porque a gente já passou pelo outro lado. Exato, mas nossa, eu não sei se é, tipo, colocado intrinsecamente, né? Tipo, eu nunca usei serverless com Java, nunca vi nada. Eu também fiquei com essa curiosidade. Eu já mexi com RX Java, que existe a biblioteca RX, né? Tem RxJS e RX Java. E aí eu já mexi com isso. Foi muito legal, foi muito divertido mexer com reatividade e tal. Só que eu via que tinha aplicabilidade só pra mobile. Pra web não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido. E aí vai a minha crítica do Java. O Java na web é complexo, é chato. É chato. É horrível, funciona. Quer dizer, funciona, mas é
todo... Então, assim... Não, é a mesma crítica do .NET e do PHP. Não é tão funcional quanto o JavaScript. Não adianta. Ainda no contexto que a gente tá de navegador, e aí você tem que aceitar, né? Uma coisa que eu ouvi do Bush, que não tem jeito, cara. Você não pode ir contra o sistema. Hoje, os navegadores funcionam com JavaScript, HTML e CSS. Não adianta. Ah, mas eu tenho aqui o Blazor lá. Vou criticar a Microsoft agora. Vou ser cancelado um pouquinho. A Microsoft fez lá o Blazor lá pra você poder fazer um SPA em .NET. Cara, não adianta. No final você cospe o quê? HTML, CSS e JavaScript? Mantém, cara. Exatamente. Não adianta nada. Exatamente. E essa foi... legal trazer essa questão, porque foi por isso que eu saí do Java. Por isso. Porque eu falei, cara, eu quero só deserializar um JSON, cara. Eu só quero fazer isso. E é um puta rolê. E aí você quer fazer as coisas sem Spring. E aí você fala, mas eu tinha... Então, gente, é muito rolê. Nossa, é uma das minhas maiores críticas. Total. Eu apoio porque a gente passou junto. Eu peguei uma coisa que... Foi o finalzinho do Java quando eu comecei a ir muito pro JavaScript também. Que foi essa questão do tipo assim... Você tinha o MVC Java, né? Então você tinha o controller lá que jogava pro JSP. E o JSP, ele chamava... através de jQuery, etc e tal, ele fazia meio que um Angular. Aí você tinha juro por Deus, o código era assim, eu tinha um controller Java que simplesmente recebia a requisição e dizia qual que era a view, aí lá no JSP, no final, você carregava um JavaScript e quem fazia tudo era o JavaScript. Aí, ó. É que no fim das contas tudo é JavaScript. Cara. Exatamente. Então... E no fim das contas é C++ que roda. Que é o C++ rodando no navegador. Então, tipo, chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui é um limite. Aí eu fui pra mobile, obviamente Android legal, porque eu gosto bastante de Android, fui pra Kotlin ali. Legal. Só que, de novo, aí eu comecei a ver, principalmente hoje como fábrica de software, né? Cara, o cliente, eu preciso entregar, assim como você tem a pessoa de produto, eu tenho os clientes da Verze. E o cliente da Verze, ele quer que eu entregue no prazo, mais barato, etc e tal. Pra eu ganhar uma concorrência, eu preciso ser o mais eficiente possível. Cara, você fazer um projeto mobile, Android e iOS, custava o dobro de desenvolvimento, você fazia de React Native em Flutter, você fazia um código só. Ah, cara, Olha aí. Aí foi. Aí hoje eu posso dizer, acho que na Verse, assim, de back-end, normal, você ter Java, PHP, Python, normal, mas front-end mobile... Ou é Dart ali, né, com o Flutter, ou é 100% React Native aqui. E eu acho que, pra ser sincera, eu acho que as únicas empresas que usam nativo são empresas grandes, tipo Itaú... Que tem bala, né? Nem o Nubank usa. Nem o Nubank usa. No Itaú eu lembro que era só nativo. Kotlin, Java e Swift. Mas aí, você vai falar assim, mano... Vai criticar o React agora, né? Mas você tem que entender também que, primeiro, o banco tem dinheiro pra manutenção... Dá manutenção no COBOL. O que é dar manutenção no Android e no iOS? É zero problema. Verdade. Então, assim, o banco tem dinheiro pra dar manutenção nessas coisas. E segundo, talvez pra eles o trabalho do app ser tão grande de refazer não vale a pena. Porque se for uma empresa pequena com poucas features, botar no lápis vale refazer. Sim, com certeza. Né? Então é isso. Minha dica foi... Minha dica não, né? Minha troca foi... Java é complexo na web. Então, ó, só pra gente definir aqui, ó. Se você quer ser full stack, gosta de Java e Kotlin que nem a gente, gosta de C#, cara, você precisa saber JavaScript, ponto. Ah, sim. Não... Eu falo, né? Eu falo que conforme a gente foi evoluindo, algumas coisas deixaram de ser opcional. Eu não acho mais que JavaScript é opcional. Eu acho que ele é obrigatório. Não, você precisa saber mexer na web. Se você não sabe, você não... Ah, eu sou full stack de mobile, Android e back-end Java. Você não é full stack. Sorry. Desculpa, você é um javeiro. Beleza, gostamos de você. Você não é full stack. Mas cara, você precisa saber mexer na web. E a web tá evoluindo muito. Exatamente. ChatGPT, por exemplo, cara. Sim. É uma puta IA que tá rodando na web. Então, eu acho que... Na verdade, não acho. É necessário. E essa era uma das minhas críticas. Eu falava, beleza, eu sei muita coisa do Java. Mas e pra mexer na web? Exatamente. Como que eu vou fazer? Exatamente. Né? Ó, você vai me puxar um gancho aqui que eu já tinha deixado aqui, ó. Agora que você jogou a bola aqui, eu vou cortar. A gente começou a falar, né, de web ser obrigatório, assim como o versionamento de código ser obrigatório. E aí eu vi um vídeo seu muito legal que você falou assim, você provavelmente ainda não sabe Git. E eu concordei 120% com o seu vídeo. E eu queria que você desse, né, dizendo pra galera que não assistiu, eu vou deixar o link aqui, ó, vai aparecer aqui em cima. Mas... Por que você tem a sua opinião que eu concordo e o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Show. Não é um vídeo, é um artigo. É um artigo, né? É um artigo. Mas pode ser um vídeo. Fica a dica. Já solta aí. Fica a dica. Mas então, eu solto sempre uma newsletter semanal com os insights que eu tive na semana, né? Então, geralmente, eu passo por algum perrengue na semana, ou eu tenho alguma descoberta, e eu solto, escrevo, e a galera lê. E nessa semana em específico, eu precisei fazer eu tinha que mergear dois códigos. E eu estava fazendo uma integração no trabalho que a gente estava colocando numa branch intermediária.
E aí, a gente precisava colocar na branch app a branch principal. Só que a gente não conseguiu fazer isso num fluxo, né, linear. A gente deixou parado na branch intermediária por um tempo. E depois, a gente teve que adicionar coisas na app. E aí, teve um momento que teve que juntar tudo. Fazer o merge dos dois lados. Não. Pior. Foi aí que eu descobri que eu não sei Git. Ah. Aí eu tive que fazer o merge. Eu falei, não, pera. O merge não funciona. Aí lá vai eu, o ChatGPT. Ai, como fazer? Rebase. Tá, beleza. Sei Rebase. Fechou. Dou rebase, menos continue, rebase, menos continue. E vou pegando apenas os pedaços que eu quero, que é a diferença do rebase pro merge é essa. No merge você junta tudo. No rebase você pega apenas o que Só você os quer. piques ali, Isso. Eu achava que eu já era pica do Git com isso. Falei, nossa, eu sei rebase. Só que deu um puta conflito, tudo parou de funcionar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu descobri que eu não sei Git. E você provavelmente também não saiba Git. E tá tudo bem. Porque o que ensinam pra gente? Git add, Git push, Git commit, Git merge, e você acha que tá certo. Só que, gente, resolver conflitos, assim, mais complexos, você precisa saber um cherry pick. O rebase também, ele é bom, tá? O Você rebase tem o stash, que às vezes é necessário. o Git stash. Que às vezes é necessário. Git stash, Git cherry pick. O rebase com o cherry pick é muito bom, que você só pega os commits específicos. Então, foi aí que eu descobri que eu não sabia Git. E aí, eu tive esse questionamento com um colega do meu time, né, que eu não sabia Git. E aí, foi onde eu escrevi esse artigo. E vai a minha crítica pra quem tá iniciando. Sim. Quem tá iniciando, mas só sei isso, beleza. Mas uma hora você vai trabalhar com times. E não foi a minha primeira vez que eu sofri com Git, tá? Eu já tive outros BOs com Git, que aí eu tive que refazer tudo, porque o conflito estava tão bizarro que eu não sabia como resolver. E aí, olha o retrabalho, né? Sim. Então, Git é uma ferramenta poderosa, tem diversos comandos. Tem o Git, gente, tem vários. Git Commit Amend, Git... Sim. Nossa, tem vários. E eles te ajudam pra caramba. Nesse artigo que eu fiz, eu listei alguns que me ajudou... Você achou importante. Que me ajudou a resolver esse problema em específico. Então, fica a dica aí pra você. Aprenda Git de verdade, por favor. Mas isso é uma crítica nem pra gente como dev. Eu acho que é a velocidade de aceleração que tá se esperando de um dev hoje, né? Isso é uma coisa que eu discuto muito com a comunidade, com a galera, com as faculdades e tudo mais. Espera-se que uma pessoa que veio do zero vire programador em 12 meses. É possível? É. Com quantas exceções? Infinitas. Essa aqui é a questão. Então, quantas pessoas em 12 meses conseguem realmente virar um dev júnior ou um trainee? Algumas. A gente não tá negando que algumas. Mas talvez esse dev júnior ele tem muitos gaps, como é um caso desse. Por exemplo, o módulo de Git, o que a pessoa aprende? Ela aprende a dar o Git init, Git commit -m, quando precisa um merge, um Git diff ali pra ver a diferença e acabou. Você não entende por trás? Checa aí no seu conhecimento, aí no seu cursinho de Git que você fez, que eu também fiz, quando você entendeu como que funcionam as ramificações das branches. Putz. Isso mostra, e é uma crítica pra todo mundo, com todos os devs, que a gente tá aprendendo tecnologia superficialmente. O Git, que deixou de ser algo que a gente usa todo, né, opcional, é extremamente pré-requisito, não tem como você ser dev sem trabalhar com versionamento de código, a gente sabe superficialmente. Muito superficialmente. E eu concordo, eu provavelmente não sei Git. Pois eu ainda continuo aprendendo. Eu acho que é até uma crítica construtiva pra gente. A gente é um eterno aprendiz, a gente tá sempre aprendendo. O incômodo, né? O incômodo e a curiosidade ali, né? Exato. Que é uma coisa que, pelo fato do mercado exigir muito de quem tá iniciando, às vezes a gente tem medo de falar que tá aprendendo, né? Porque a gente tem medo que as pessoas falem, nossa, tu tá aprendendo. Eu falei, tô sempre aprendendo, cara. Tô sempre aprendendo. Então, a vida é um eterno aprendizado. E quanto mais pessoas sêniores entendem isso, que ela tá sempre aprendendo e precisa aprender, cara, melhor. Show de bola. Tem mais uma sacada legal aqui. Voltando, a gente falando de recrutamento e falando com o que a Aninha falou no começo, com relação a das caras, de ser cara de pau, etc e tal, lembrei de uma coisa aqui pra gente debater bem legal. Você falou, empresas legais, elas dão um feedback ali no processo seletivo. A Verso, quando a gente faz a prova, o primeiro processo é uma prova, a gente nem entrevista a pessoa, a gente dá a prova e só depois que passa na prova a gente vai. E nessa prova a gente corrige e diz o que a pessoa acertou, o que ela errou e pontos de melhoria. Tipo assim, isso, aquilo, etc e tal. Então a gente tem esse costume. Mas sabe qual foi a curiosidade que você falou agora que me fez pensar? 90% das provas que a gente recebe, a galera não tira dúvida. Olha aí, ó. A galera não tira dúvida. E eu vou te dizer, gente, poxa, como que você pode receber uma prova e não ter uma pergunta? A gente tá tão acostumado com o modelo de vestibular, aquele modelo que você tem a prova, tem que fazer e etc e tal, que, cara, você recebeu a oportunidade de fazer o teste numa empresa e não fez uma pergunta. Olha aqui a dica da Aninha do tipo, cara, seja cara de pau. Pergunta, Pergunta, mano. E às vezes você pode nem passar.
pode, não sei, vocês que fazem a vaga vão me dizer, mas assim, a pessoa pode ser que ela não passe, mas ela tirou tanta dúvida, foi tão participativa no processo, que você falou assim, Já cara... aconteceu. Já aconteceu. Olha aí, ó. Aconteceu da pessoa fazer a prova, tirar a dúvida, não passar, a gente devolver pra ela, falar assim, não passou na prova, ela fala assim, vocês me dão mais um dia pra eu fazer tudo? Aí, ó. A gente foi lá e deu um dia e a pessoa fez e passou. Mano, Por quê? foda, né? Porque você não concorda que o mais importante pra gente que avalia pessoas, no final das contas, a gente não tá contratando um robô, a gente não tá contratando Sim. chat GPT, a gente tá contratando pessoas. Sim. E o mais importante são as qualidades humanas. É o incômodo, a curiosidade. O que essa pessoa mostrou pra gente? Que ela é esforçada, que ela tinha dúvida, que ela pediu uma segunda chance e desejo. Eu acho que uma coisa muito importante... Dale Carnegie, Napoleon Hill, todos esses caras que estudam sucesso, eles falam muito disso. Uma das principais características de pessoas de sucesso é o entusiasmo, né? Se você não tá afim lá, com vontade de fazer dar certo, muito provavelmente você não vai passar. Não Exatamente. vai dar certo. Não, total. E eu acho que vendo do lado da pessoa contratante, faz muito mais sentido você ver que a pessoa tá realmente interessada do que às vezes a pessoa que entregou direto. Ah, beleza, entregou o que eu pedi, mas e aí? Não teve uma curiosidade, a pessoa não pergunta nada. Você vai na Sim. entrevista, tipo, você pergunta, a pessoa não faz uma pergunta. Tipo, o que vocês fazem aqui? Sim. Vocês fazem algo ilícito? Tipo, a pessoa não Vai que, pergunta né? isso. Não, mas cara, eu sinto que... não sei dizer, mas parece que cada vez mais a gente tá num déficit de pessoas curiosas pelo fato da... Não sei se pelo fato da IA, inteligência... Eu acho que é por causa de como aceleraram o processo. Essa é a minha opinião. Não ensinaram a pessoa a pensar, ensinaram a pessoa a seguir um método. E aí, no final das contas, a pessoa só sabe fazer aquele método. Ela não tem o processo, aquela mente de tipo, putz, se eu pegar isso aqui com isso aqui, juntar, dar isso aqui, sabe? Nossa, cara, isso é doido Minha de opinião, pensar. pode ser minha opinião. Mas... Não, mas tá certo. Eu acho que às vezes as pessoas que eu conheço que têm um pensamento um pouquinho fora da curva. Não, tem pessoas de bootcamps que são assim, não vou mentir, que são fora da curva, mas a grande maioria foram as pessoas que fizeram bootcamps de ponta a ponta e só seguiram o que os professores passavam. Exatamente. Aí não iam além. Eu sempre odiava quando os professores falavam, não, pensa além, faz além, mas tem que ser assim, você tem que pensar além, porque se você for seguir sempre o que te passa, 1 mais 1 igual a 2, e vai ser isso, Você isso, não se isso. questiona, né? Você só sabe fazer landing page e o clone do Nubank, cara, tipo... Mas o que vai ser depois disso? Quando você chegar a pegar uma tarefa que vai ser completamente oposto. Isso é uma coisa legal pra gente que gosta de música, você que estudou e tudo mais. Quando a gente aprende, você aprendeu um modo grego lá, uma escala maior. A primeira coisa que o professor vira pra você e fala assim, testa em todas as tonalidades. Não fala? Eu ainda não cheguei em módulos gregos. Mas você vai chegar, sei lá, numa escala maior. Você pega uma escala maior, você vai pegar uma escala maior e fala, agora faz... Você vai fazer a escala maior de dó. Agora você vai fazer a mesma escala em dó sustenido. Agora você vai fazer em ré. Pra que é isso? Pra você entender o formato indiferente da posição do braço que você tá. Isso traz muito pra programação. Não adianta você aprender um for each e você não testou ele em nenhum outro algoritmo. Você fazer uma lista de carros. Beleza, cara. Legal, e se alguém te pedir pra fazer uma lista de caixa, você não consegue. Ou se alguém te falar um problema que você tem que usar a lista, mas você não sabe interpretar o problema porque ele é totalmente diferente do que você pegou, né? Cara, é isso. Gente, lascou. por favor, anotem. A Aninha aqui tá dando show, hein? Por favor. Dicas de ouro. Mas precisa aprender, cara, não adianta. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm Ai, não sei explicar, não quero que me entendam errado aqui. Mas as pessoas, elas não gostam de ter incômodos. Elas não gostam de se sentir incomodadas. Tem uma palavra que me dá muito arrepio, que é mediocridade. E tem pessoas que aceitam a mediocridade. Só que pra gente se diferenciar e pra gente conseguir destaque júnior, pleno, sênior, estagiário, você precisa sair do medíocre. Exatamente. Você precisa sair da sua média, não adianta, né? É muito... E não é uma crítica pra ninguém aqui que tá tendo alguma dificuldade de passar no processo, mas pensa comigo. Tem um processo, tem 100 candidatos. Alguém desses 100 vai passar. E alguém desses 100 é melhor. Ele saiu da média. Saiu da média. É simples assim, gente. É difícil, não tô falando que é fácil, que tem oportunidade, gente. Eu sei que vocês precisam se destacar, eu sei que tem pleno procurando vaga de júnior, não é essa a ideia. Mas eu garanto pra vocês, se vocês seguirem, né, o case aqui da Ana, de, começar a colar em meetup, começar a fazer artigo, começar a fazer as coisas ali, você vai ser notado, porque as pessoas vão ver, opa, essa pessoa não é um simples desenvolvedor, ela entrega conteúdo e o artigo dela faz sentido, né? Nossa, esse meetup aqui eu troquei uma ideia com ela, nossa, que pessoa inteligente. Pronto. Já saiu da linha do básico, né? Então não adianta você reclamar que tá com dificuldade
sendo que você tá ali fazendo o mínimo, né? Que nem a gente falou, pô, você não sabe Git, você sabe só Git add, Git commit, Git push. E assim, você pode seguir o caminho dos bastidores, só que Sim. vai ser muito mais difícil, tá? Exatamente. Mas agora pra me destacar eu tenho que criar conteúdo. Não tô falando que você tem que ser uma pessoa Não. criadora de conteúdo. Eu tô falando que você precisa mostrar o que você sabe. Se o seu LinkedIn lá só tem as empresas que você passou, não tem foto de perfil, não tem malemar um GitHub preenchido. Uma vaga que você ia demorar, sei lá, 3, 4 meses pra você conseguir entrar no processo, você vai demorar 1 ano. E falando pra quem é iniciante, gente, ter projeto, ter artigo, ter essas paradas é ouro. Então, assim, Total. eu acho que precisa. Pois é. E quando a gente tá falando de criar conteúdo, a gente não tá falando de você fazer um videozinho, um Reels de 1 minuto e meio. Não é sobre isso. Cara, tentei esse negócio aqui, tentei fazer essa tela aqui, cara, tive muita essa dificuldade, pesquisei, achei essa solução, tô colaborando com os meus amigos, falando, olha, entre fazer 3 for eachs alinhados, eu achei uma solução de árvore, de map, que me pareceu que faz mais sentido. Pronto, Sim. Isso é um artigo. Você fez um teste, você fez um AB ali, você olhou pra ver se tem uma situação que é melhor que outra. Exato. Já faz muito sentido, entendeu? Então a ideia é você mostrar como você consegue se destacar no meio de tantas pessoas, né? Cresceu-se a quantidade de pessoas no mercado, legal. Ainda tem o total de vagas? Não, mas ainda assim a pessoa que se destacar vai ser contratada. Com certeza. Com certeza. Você falando isso é uma senhora autoridade, porque você falou, eu tinha dificuldade. Sim. Eu não era a melhor aluna de programação. Sim. É muito legal, assim, né? Eu era o 10 do 10 de programação, eu já trabalho desde os 11. Legal, você é fora da curva, mas vamos falar sobre pessoas que têm dificuldade. Cara, sofri tech ali o tempo todo até eu falar, não, realmente eu quero isso aqui. É um exemplo, gente. É um exemplo do tipo... Dá pra ser. Se você é ruim em matemática, Tamo junto. dá pra ir. Dá pra dar bom. Tamo junto, e tá tudo certo. Nossa, eu nunca vou esquecer o tanto que eu estudava pra passar numa prova de matemática. Meu Deus do céu. Mas assim, dá pra ir, sabe? E não significa que o esforço, a dificuldade vai sumir. Ela sempre vai estar lá. Porque uma hora você vai ter dificuldade com Git, outra hora você vai ter dificuldade com arquitetura, outra hora... Então, assim, eu acho que a gente sempre precisa ter esse incômodo. De não. Porque senão você vai ficar pra sempre na mesmice, e aí rola a demissão, você vai embora, porque você é o que continua lá e nunca propôs coisas novas e nunca fez nada novo, entendeu? Eu tenho um slide dentro eu dou uma matéria na FIAP de Front-End Engineering com UX. E aí eu começo essa matéria falando sobre um vídeo que... Eu vou deixar aqui na descrição, vou pedir pra Jay colocar, que é um vídeo de um ex-engineering, tech engineering da Google, que ele fala quais são as 10 tips que pessoas de alta performance de programação têm. E não é nada do que a gente imagina. Tipo, você é o cara que lê tanto livro. Não, tipo, é coisa tipo, pegue sol. Tipo, cara, você precisa ter uma boa cadeira, porque você vai passar muito tempo... São dicas muito legais, bem de ouro. E aí, uma das dicas é... Não saia da zona de conforto. E aí, no slide, eu tracejo saia da zona de conforto e escrevi embaixo. Nem entre na zona de conforto. Nem entre. Essa é a sacada. A gente tem ali a expectativa de, tipo, eu vou criar uma profissão, dessa profissão eu vou começar a ir bem nela e aí eu vou, né, fazer o show. Vou ficar de boa. Legal, mas lembra da mediocridade. Você vai acabar ficando num limbo de pessoas que ficam ali na mediocridade. E tá tudo bem, a gente não tá falando que você não tem que ter um espaço de lazer, nem nada do tipo. Mas tem um incômodo de estar evoluindo, né? Hoje eu sei isso aqui. Poxa, deixa eu ver o que tem de novo aí. Será que não saiu uma libzinha nova que pode ser legal aqui? Isso vai te mantendo nativa, né? E vai fazendo projetos, vai analisando. E essa parada de sair da zona de conforto, ela é muito coach da gente dizer... Mas eu li um livro bem legal que chama O Poder do Hábito. Legal. Que foi o livro que fez eu iniciar a academia e ter a rotina que eu tenho hoje, né? Eu vejo que hoje eu encontrei uma linear... A gente tava conversando sobre academia hoje, né? Encontrei uma linear muito legal. Tem 2 anos que, assim, eu vou religiosamente todos os dias pra academia. Faço cardio. Ou consegui ficar 2 meses sem comer açúcar. Consegui ficar 2 meses sem beber álcool. E consegui manter uma rotina. E se você fala isso pra uma pessoa, a gente fala, mas credo... Mas por quê? Você não é feliz, né? Porque as pessoas, o que é errado e ruim é visto como algo bom para a sociedade. Quando a gente sai, a gente é visto como malucão. Você fala, pô, mas você é maluco? Então, eu vou trazendo o gancho para programação. Se a gente não encontra linear para estudar, passar um sábado e domingo estudando e ouvindo dos nossos amigos, que se dizem amigos, né? Mas pra estudar, pelo amor de Deus, já fica a semana inteira estudando. Se você cai nessa pilha, você vai ficar nesse círculo por muito tempo. Exatamente. Eu falo porque eu também já fiquei nesse círculo. Mas a gente precisa ter a anteninha de falar, mano, eu preciso sair daqui. Sim. Porque que senão os meus amigos vão continuar nisso, em rolê, bebedeira...
E no mesmo trabalho, eu vou continuar isso, e aí eu nunca vou conseguir um aumento de salário, nunca vou conseguir me efetivar, eu vou conseguir ficar nessa mesmice pra sempre. E eu falo porque já aconteceu comigo. E ainda bem que eu tive a sacada, com muita terapia e leitura, Sim. e aí eu consegui perceber que eu precisava sair desse meio, consegui. E hoje eu falo que eu tenho uma rotina que nossa, eu adoro a minha rotina. Porque eu consigo estudar. Eu tenho amigos que me apoiam. Então, eu tenho amigos hoje que são founders de startups, amigos que trabalham em empresas gringas, que quando eu passo um fim de semana estudando, amigos e esposa, obviamente, né? Eles super apoiam. Falam, não, Ana, vai. Meu esposo sempre me apoiou, tá? Então, mas é sempre diz, não, Ana, vai, estuda, manda bala aqui, que vai dar certo. Então, a gente precisa, sabe? A galera precisa entender o que é realmente mediocridade, ser mediano, sabe? É você entender. Tá nesse meio, assim, sabe? Sim, faz todo sentido. E você acha que toda essa condição de você ter mudado de qualidade de vida, de saúde, afeta na sua performance de trabalho? Com certeza, com certeza. Que Na a época... galera acha que isso é mentira, né? Não é, gente. Nossa, na época que eu tava nesse limbo, era eu e meu esposo, né? Os dois. Quando um pilha, o outro também, né? Assim, eu entregava no trabalho, só que eu tinha muitas crises de ansiedade. Muita síndrome do impostor. E era uma síndrome do impostor verdadeira, porque eu era impostora da minha própria carreira. E a gente precisa entender isso. Quando a gente realmente é síndrome do impostor, a galera adora falar, não, mas você precisa entender quando você sabe. Mas tem hora que a gente não sabe mesmo, e isso aí. E aí eu tinha muito disso. E aí era um limbo, sabe? Eu acordava, dormia. Acordava, dormia. Era uma rotina completamente insalubre. E aí, o momento, eu quis sair dela. Eu acho que a primeira start que eu tive não foi necessariamente com um livro, foi com a terapia, especificamente. Mas antes da terapia, eu já percebia que eu precisava me mexer. Aí eu lembro quando a gente adotou o cachorrinho, a gente começava a sair pra caminhar com ela. Porque a gente via que a cachorrinha ficava estressada em casa. Então a gente falava, caraca, e o cachorro é o reflexo do humano, né? Do dono. É a sua cópia. Se a minha cachorrinha tá assim, é porque ela vive num ambiente assim. E a gente começava a sair pra caminhar com ela. Não era todos os dias. Aí, com muita terapia e prática, me botando à prova, aí eu comecei a mudar. Eu acho que a minha virada de chave foi quando eu entrei no CrossFit. Quando eu entrei no CrossFit, eu comecei a ter uma religiosidade com a minha saúde. Comecei a fazer nutricionista. Daí pegou gosto. Aí peguei o gosto. Agora é whey, creatina e muita Mas coisa ajuda, boa. né? Eu acho que é legal pontuar que isso faz muito bem pro formato, né? Tem um livro, você falou do Poder do Hábito. Sim. A gente tá lendo um que é como se fosse a continuação, que é Hábitos Atômicos. Se você quiser tá na minha lista. É maneiraço, a gente tá curtindo. Tá na minha lista, legal. E pra galera que tá querendo, vou dar uma dica, a gente falou do Hábitos Atômicos aqui, vou dar mais uma dica de livro pra gente seguir. Se vocês quiserem testar esse lance de sair da mediocridade, pensar um pouquinho fora da caixa, eu não gosto desse termo, é um termo muito coach, né? Mas é um termo meio merda, mas se você quiser ter um pensamento diferente, não fora da caixa, mas um pensamento diferente, tem um livro que chama O Pensamento Lateral, de Eduardo do Bono. É um livro que você não vai achar, você vai achar em sebo, você vai achar em PDF, mas é muito louco, ele tem um case, ele comprova, vou dar um case do livro pra vocês sacarem. Ele pega, tipo, 2 fazendas e fala pra 2 pessoas que tem um tesouro escondido a 10 palmos em algum lugar dentro daquele hectare, que é pra cada um procurar. E a primeira pessoa cava sempre os 10 palmos de uma vez. Ela crava 10 palmos, sai e vai fazendo o segundo, que é o que a maioria das pessoas faria. Grava até chegar em 10 palmos, sai e vai pro outro. E a segunda pessoa, em vez de fazer isso, ela foi cavando palmo por palmo o hectare inteiro. E aí, estatisticamente, a pessoa que cava o palmo por palmo tem muito mais chance de encontrar que essa aqui. Caraca! Muito louco, né? Qual o livro? Chama Pensamento Lateral. Pensamento Lateral. Vou colocar na minha lista. Coisa de nerd programador. Mas a gente tem que ter o... Mas essa é a sacada. Tipo, às vezes a gente vai nessa linha de pensar o óbvio. O óbvio é cavar 10 palmos. Será que é o óbvio? Quando eu tenho uma grande quantidade de lugares pra cavar? Sim. Então, é bem legal isso daí. Nossa, muito legal. Muito legal, porque quando você chegar no 7º ali, você já vai estar vendo onde tá, porque você vai ver a casquinha já. Que legal, cara. Muito legal, né? Nossa. Então, é uma dica pra vocês aí de programação. Vou pegar aqui um gancho aqui falando de comunidades pra fazer uma pergunta aqui que eu acho legal. Você já contou um pouquinho da sua história, que eu, cara... Pelo que você me falou, é chato você ter passado por toda essa situação de pessoas negativas ali te trazendo. Mas depois que você ingressou, como que foi a sua relação e como que você vê hoje a questão de minorias, das meninas dentro do mercado de programação? Como que você está enxergando a evolução disso dentro do mercado? Olha, eu tenho uma visão assim... Eu não sei muito bem dizer o exato.
que nem em toda a minha carreira, eu só tive a oportunidade de trabalhar como desenvolvedora uma vez na minha vida, tá? Então, pra mim, o mercado, obviamente, ainda tá defasado. menino, Ainda sim. tá. E eu ainda nem acho que eu sou minoria. Eu ainda tô numa cadeira social privilegiada, ainda sou branca, classe média. Sim, Ainda tem outra cadeira social bem sim. que nem ainda tem tão vista. Então, assim, acho que o papel das comunidades de tecnologia, falando especificamente do Makers Code, que visa protagonismo feminino através da tecnologia, trazendo todas as cadeiras sociais, né? Uhum. Desde mãe, todas as cadeiras sociais, é super importante, porque dá oportunidade. Uhum. Porque eu sinto que a maior dificuldade é ter o primeiro sim. E uma empresa que acredite em você, Eu acho que é né? antes, sabia? Eu acho que, e óbvio, né? Eu Ah, tenho muito, mas eu acho que é empoderar as meninas de que elas podem, porque é muitas delas verdade. ouvem que não podem a vida inteira. Ah, Ah, mulher, sim, sim. não é deve é coisa de homem, né? Sim. Então a primeira coisa que essas comunidades fazem um efeito é de você tirar, né, É. arrancar esses bloqueios que foram criados, né? Exatamente, você viu pela minha história, né? Tipo, uma galera Bizarro, falando. E eu vou te falar que a grande maioria eram mulheres, tá? Que falavam isso. bizarro. Grande maioria eram Que mulheres. é o machismo ali, né? Estrutural, Sim. então é bizarro. Então, é dar esse poder. E eu acho que a gente sente que a gente pode quando a gente vê mulheres ocupando lugares que a gente falou, porra, então uma mulher pode estar aqui, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu acompanhava muitos meetups da Makers Code, que agora eu faço parte. E eu falo que o Makers Code foi uma das comunidades que mais que nossa, a Cintia é uma mulher incrível. Eu sempre gosto de frisar pra ela o quanto ela foi importante e ela continua sendo por ter criado o Makers Code. Porque eu lembro que um evento que eu fui, se eu não me engano, foi um hackathon Uhum. só de mulheres. Pra criar um Que da produto hora. muito da hora. E aí tinha mulheres falando de inteligência artificial, mulheres founders de empresas e startups, mulheres líderes, mulheres programadoras. Eu olhava aquilo e falei, cara, É o mundo. eu só via É o homem. mundo que eu quero. A Loiane, por Sim. exemplo, eu só fazia os vídeos dela. Eu falava, mano, é uma menina falando de programação e se ela pode, por que que eu não posso então, caraca? Então a gente entra em várias dessas e a gente acaba se soltando essas caixinhas. Tem outras caixinhas também. Ah, é porque a mulher não pode se vestir de tal jeito. Ela tem que ser nerd, usar óculos, usar uma roupa larga. Uhum. Nossa, eu lembro que teve uma época na pandemia que tinha um meme viralizou de uma mina falando: Ah, eu sou dev programadora, eu ando desarrumada. Eu falei: Não, eu ando bem arrumada, não. tá? Da hora. Então, quando a gente se solta dessas caixinhas, a gente vê as possibilidades que. Sim. No início, né, na minha visão, quando eu era adolescente programadora, era realmente a mulher que andava com a calça larga, camisa larga, um óculos, não se arrumava. Claro, tem mulheres que são assim, mas eu me colocava nessa caixinha do tipo, eu não gosto disso, então não é pra mim. Então, quando a gente vê as comunidades apresentando Várias que a oportunidades gente... ali. Nossa! Não, eu lembro que nesse hackathon, as mulheres maravilhosas, atrizes de cinema, assim, lindas. Eu falei, gente, para, que eu tava na minha mente que eu achava que eu não podia? Eu falo isso pra Cintia até hoje, é realmente colocar no palco, dar voz pra outras se inspirarem. Tanto que quando eu comecei a entrar na área, eu falei, não, agora eu quero retribuir o que me Eu ia o que me falar, trouxeram. você tem um papel É, super importante, porque tem exato. várias meninas se inspirando em você, É. tanto de estilo quanto de codar, back-end. Eu acho que também não é tem muito essa mina. falácia Sim. de, não, dev back-end é coisa de menino. Não, para. Ai, gente, não, muito over. Exatamente. Não, o back-end é pra geral, mas eu entendo por quê. Porque a área de back-end tem muito mais homem. Uhum. É só código, é só terminal, não tem... E vai muito de coisas que vieram da sociedade impondo que mulher tem que saber fazer coisa bonitinha. Exatamente. Por isso que no início eu não me encaixava em nada, porque eu era ruim de design, não sabia desenhar, não sabia fazer porra nenhuma. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu vou defender alguém, né? Vou ser advogada. Exato. Então, assim, quando a gente tem que se soltar dessas caixinhas. Por isso que o Makers Code é uma das comunidades que eu amo. A NodeBR, agora eu tenho tentado sempre nos eventos. Você falou que tem trazer... evento amanhã, né? Hoje, quinta-feira, amanhã tá... Amanhã, em Campinas, a iFood Campinas vai ter evento. E desde que eu entrei, eu sempre falo, tem que ter uma mulher aqui palestrando, não é porque ela é mulher não, tá? É porque ela sabe do que ela tá falando e ela é referência naquilo. Porque isso ajuda a influenciar outras meninas que estão ouvindo. Fala, não, peraí, ela tá falando sobre blockchain? Ela tá falando sobre testes? Interessante. Então, eu acho que eu também posso. Parece besteira, né? Mas é fundamental. Faz toda a diferença. É fundamental. E que legal que tem você e as meninas pra fazerem isso, porque realmente a gente precisa... A gente precisa aumentar a capacidade das minorias dentro da programação, tirar esse, né? Eu já falo que a programação é uma área muito elitizada. A pessoa precisa ter computador, precisa ter internet, precisa ter uma série de coisas que a gente sabe que é elitizado.
Não é. E aí você ainda faz isso, ainda tira a oportunidade da mulher, você tá só cada vez mais dificultando. E depois fica um monte de CEO falar, mas eu não consigo contratar. Por que será, né? Por que será, né, meu jovem? Exato. Mas a gente tem passinhos de formiga. Sim. Eu acho que é muito difícil quebrar uma sociedade machista de um dia pra noite. A gente vai tentando Se a fazer o gente nosso conseguir possível. também, porque tem a Se- questão de sistema e tudo mais, não, né? envolve outras questões aqui. Mas a gente tenta, a gente faz o nosso possível. Eu falo que eu faço o possível e impossível pra tentar inserir o máximo de mulheres possível. Minha irmã, por exemplo, tá entrando na área de tecnologia. Não sei se é por minha causa, se ela estiver assistindo Com isso. certeza Mas é. espero que seja e influencie de Bota no alguma forma comentário, positiva. irmã da Ana, se for. Vai, Sara, coloca aqui, se for você. Mas enfim, a gente tenta ajudar no máximo que a gente pode. Tem um case bem bacana da Makers Code, que elas fazem muito bootcamps, só pra mulheres. E o bootcamp que eu fiz com o Makers Code foi sobre Java. E foi um bootcamp com várias mulheres. E no final, se não me engano, quase todas conseguiram serem contratadas na da área. hora. E foi muito legal. Da hora. E foi um bootcamp super desafiador, porque foi de júnior pra pleno. Uhum. Geralmente é de 0 pra júnior júnior. ou pra trainee, né? Exato, então eu ensinei TDD, ensinei arquiteturas. Nossa, foi muito legal, muito legal, muito legal. Pô, da hora. E vida, conta um pouquinho como que é pra você conseguir fazer toda a entrega de conteúdo, você tem seus hobbies, como que é o dia a dia ali, principalmente casado, cachorrinha, como que é a vida ali de academia e tudo mais? De academia. É rotina, gente. Acorda cedo o time e acorda às 5h30 da manhã? Sim. Quando eu li o livro do Poder do Hábito, eu li alguns pedaços do Poder do Amanhã, da manhã, se não me engano, que fala que a vida acontece com quem acorda às 5 da manhã. Então, por muito tempo, eu acordava às 5 da manhã, ia pro CrossFit e tal. Invejo já. Não, calma. Você não viu a segunda parte, calma. Hoje em dia, eu mudei, porque eu era religiosa nisso. Aí eu mudei porque era insalubre. Tipo, 8 horas eu já tava morrendo de sono. Então, hoje eu encontrei o equilíbrio. Então, eu acordo umas 6h30, vou pra academia, faço meu cardio. Aí, na hora que eu sento na mesa pra trabalhar, eu falo, bom, beleza. Já fiz o obrigatório. Aí, eu sento. A minha criação de conteúdo eu faço por lifestyle, porque eu curto mesmo. Sim. Não é meu trabalho oficial. Você costuma fazer de noite? Faço de noite. Na real, o que eu tenho feito agora foi fazer, depois do meu trabalho, 2 vezes na semana, eu faço um roteiro pra vídeo e pra Reels e gravo no sábado, Entendi. antes Aí do almoço. Você pega o sábado pra fazer toda a Isso. produção. Exatamente. Aí, sábado antes do almoço, sábado depois do almoço, aí eu fico com os amigos e de domingo eu não faço nada de trabalho, é só família. Eu fico com meus pais, vou pros meus pais. É sempre um roteirozinho. A gente vai pros meus pais, depois eu vou pros meus sogros. É só família. Tanto que quem me manda mensagem domingo, eu não vou responder. Já sabe que não vai responder. Não. E tem que ser religioso, porque senão a gente vai deixando a família e vai indo. Pra mim, família é prioridade. Aí eu E faço você mora desse muito jeito. longe dos seus pais e seus sogros? Muito. É isso que eu imaginei, porque deve ser uma Muito. logística. Muito, muito. Mas é a nossa obrigação de domingo. E pra falar a verdade, é muito bom. Passo o domingo com os pais, aí a gente volta a semana carregado de energia. Claro. Então eu faço dessa forma hoje em dia, sabe? É o equilíbriozinho aí que eu consegui. Não consigo ser uma máquina de criar conteúdo, mas eu faço o que tá no meu possível. E o bom de eu fazer no último dia da semana, principalmente pra minha newsletter, é que eu pego uns aprendizados da semana, uns Faz insights. o seu PR ali de como foi a semana. Exato. Por isso que é Tech Insights Weekly, porque são meus insights técnicos da semana. Que da hora, que da hora. E música nesse caminho, sempre quando dá, você pega ali um baixo, faz alguma coisa. Eu vou por prioridades. Tanto ano passado, quando eu tava com a minha banda, o trabalho tava rodando bem. Aí eu decidi despriorizar a criação de conteúdo. Eu falei, eu quero voltar a tocar baixo. É um hobbyzinho. Exato. Aí eu entrei na aula de baixo, comecei a tocar com a banda. Só que aí, nesse meio tempo, o trabalho começou a voltar a pegar. Precisei estudar mais. Então, eu falei que foi bem na época que eu precisei estudar serverless, outro tipo de arquitetura. Eu falei, bom, tá no momento de eu deixar esse hobby um pouquinho aqui. Agora eu vou focar nos estudos. Aí eu fiquei... Aí eu vou intercalando, sabe? Ok. Prioridades. Mas faz falta quando você não toca? Você sente isso, né? Muito. Acho que como você tem academia, talvez dê uma amenizada, né? Eu acho que faz falta, tipo, tocar, assim, Eu show, palco. eu sinto muita falta, sério. Pra mim, eu também Show, priorizo, palco. mas às vezes eu falo, caraca, velho. Como Tem um eu vaziozinho Não, aqui. Antes, como eu tocava baixo só no meu quarto, eu não sabia o que um palco era, né? Eu toquei no Santo Rock Bar, Rafa. Mano, um palco da hora da porra. Aí, na hora que eu saí, eu falei, nossa, que saudade. Porque é muito gostoso, a gente se muito legal. expressa no palco, né? E a gente tocava Queen, a minha banda, era muito legal. Aí eu falei, porra, que saudade. Mas, enfim, Ó, né? meu Fredinho tá ali em cima, ó. Você tem um Fred Mercury? Aqui, ó, o Funko ali do lado do que. Caraca, eu não tinha visto! Eu tenho um aqui e um em casa. É uma das minhas bandas preferidas. Foi a banda que fez eu gostar de guitarra. Eu comecei a tocar guitarra por causa do Brian May. Caraca, que demais! Aí, ó. Eu não sei se gravaram
Se gravaram esse vídeo do show, eu vou mandar depois pra você. Por favor, por favor. Nossa, mano, foi muito legal. Aí eu pretendo voltar, vamos ver como as coisas vão andando. Só que aí, obviamente, vou ter que priorizar alguma coisa. Porque a gente também não é... Bota aí nos comentários quem quer ver a Ana fazendo uns cover aí. Eu tenho um canal no YouTube de cover. Aí, ó. Então... É Ana Nery Bess, se eu não me engano. Tem um vídeo... Tem um cover, não é de covers, é de cover. Tem um vídeo. É um canal de cover. Mas eu quero ver se eu gravo mais, porque como eu peguei repertório, né, eu consigo gravar com mais facilidade, eu acho. Cara, que da hora. Só pra gente responder aquela pergunta que você queria responder, Steve Harris ou Billy Sheehan? Steve Harris, com certeza. Gente, eu tenho uma tatuagem do Iron Maiden, é óbvio. Eu amo ele é muito E outros querido. baixistas? Você falou do Felipe Andreoli, dele, quem mais? Felipe Andreoli, a Fefe Metal, da Cripta... o David 504, não sei se você conhece ele, Sim. Eu adoro ele. Sim. Eu acho que mais ou menos são esses. Eu sou fã do Nick Six, eu tenho esse Pray For Me por causa do Nick Six, do Ah, Motley Crue. Eu que também, da hora. também tenho meus baixistas favoritos. Nossa, Motley Crue é doideira, é Pois legal é. também. Tem também o baixista, não vou me lembrar o nome dele, do Black Pantera. Nossa. Esse é o nome dele. Eu não me lembro, mas é uma banda muito foda, Black Pantera. É o baixo desse cara, gente, é Não, muito, e a muito voz legal. do Do vocalista, Tá não? maluco. Black Pantera foi uma banda que eu conheci ano passado que eu apaixonei. E por sinal, eu acho que é uma banda bem legal, dá pra você colocar na playlist da Devaria, Jay. É uma banda bem legal pra você que tá codando, que quer uma música de fundo, que não é um negócio muito pesado, não é um negócio muito denso, que você precisa... É uma banda bem legal, assim, é um lounge bem legal, você vai curtir. Adoro. Muito bom, Aninha, amei, cara. Você foi braba demais. Tamo junto. Deixa nos comentários aí quem chegou até agora, Serverless, pra gente ver quem chegou até esse momento aqui, porque já sabe que a gente vai codar. Bora pro Pra código. gente fechar, 2 perguntas. Eu guardei 2 perguntinhas pro final. Dica, na sua opinião, eu acho que, né, pelo que você falou, eu já sei mais ou menos o que você acredita, mas pra quem realmente quer virar dev, indiferente das barreiras, das dificuldades ainda esse ano. E uma dica pra galera que já tá mais avançada, do tipo assim, onde você acha que a galera deveria focar ali pra subir de carreira ali, de estudo, de tecnologias e tudo mais? Pra quem tá iniciando o que fazer, basicamente. Isso ou qual a convicção, o que você acha que a pessoa precisa... Beleza. Eu vou falar algo que vale pros dois, tá? Uhum. Sejam pessoas curiosas. Os dois. Tô iniciando. Seja uma pessoa curiosa. Entenda o que você tá fazendo. Faz tutorial do YouTube, faz um bootcamp, mas entenda o porquê. Tô usando a React, mas por que a React? E se eu fizer tudo sem usar React? O que o React faz? O que o React faz? Pra que ele serve? Exato. Por quê? Como que funciona? Tal. Sênior, a mesma coisa. Conheço muito sênior de framework. Mano, se você começou a penar em algumas coisas, não funciona em produção, eu quero entender o que funciona, eu quero entender como que faz, seja uma pessoa curiosa, acho que vale pros dois, sabe? Um dev que se mantém, é curioso e se mantém curioso, ele nunca vai parar de evoluir. Exatamente. Nunca vai parar. Muito legal. Não, faz todo sentido, representou. Fala pro pessoal como que a gente te acha nas redes sociais, fala do evento amanhã e o que mais você quiser comentar Legal. aí pra finalizar. Show. Vocês me encontram aí nas redes como Ana Nery Dev em tudo. Vai estar aparecendo aqui agora? Ana Nery Dev no Instagram, Ana Beatriz Neve no LinkedIn, no YouTube. Bom, como eu falei, amanhã vai rolar evento no iFood em Campinas, presencial, porém vai rolar live, pra quem não é de Campinas não consegue Legal. ir. Vou pedir pra deixarem o link da NodeBR aqui do YouTube da NodeBR aqui na descrição também. A comunidade das meninas do... O Makers Code. Aham. Ó, gente, acompanha o Makers Code, vamos dar início aí nos grupos de estudos. A gente tem grupos de estudos de produtos, de UX, programação, rolando no Discord. Então, a gente sempre tá falando de algum tema técnico e fazendo grupos de estudos sobre ele. Além, claro, dos eventos que a gente tem feito também. Eu super topo a gente pensar aí junto com as meninas um formato de turma só pra meninas, sabe? Porque isso é uma coisa que seria legal. Hoje a gente traz as mentoras, pode ser... A gente seleciona mentoras meninas, a gente podia fazer uma turma de meninas. Porque eu acho que isso é legal para as meninas poderem ter ali um tech lead ali junto com elas, ou um sênior ali ajudando elas, ter a referência feminina durante o estudo também. Você diz aqui já. Aqui na Devaria dá pra gente pensar, né? Aí, ó, a Jay já topou já. Top demais. Muito bom, Aninha, obrigado. Se você chegou até aqui não deu joinha ainda, você vai ficar com dor de cabeça. Eu vou dar uma de JJ aqui, hein? Dá o joinha, curte, compartilha, manda pros brother, manda pras amigas. E vamos só arrumar a sala aqui pra gente já fazer o coda, que hoje quem vai codar é ela. Bora! Não vou ser eu, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco, Rafa por aqui. Mais um pouquinho, tamo junto e valeu! Boa, time, voltamos aqui, agora já estamos a postos e como você percebeu, não sou eu que vou codar hoje. Eu passei a missão, a Aninha
Vai mandar Eita. bala. Vamos explicar um pouquinho pra galera o que a gente vai fazer e um pouquinho do que a gente vai usar, pode ser? Fechou. Então vamos lá. Em tese, a gente vai pegar um algoritmo até que relativamente comum, que você tem em várias empresas, que é você fazer o upload de arquivo, né? E aí, quando você fala de fazer o upload de arquivo dentro de ambientes clouds, você não faz um ambiente para um HD, você faz geralmente para um storage, né? Então a gente pegou um modelo simples, que é um upload de arquivo para um storage, só que a gente quer mostrar algumas coisas legais, porque, por exemplo, se a gente fosse fazer no S3, a gente ia ter que ensinar vocês a criar a conta da AWS, colocar cartão de crédito internacional, aí vocês iam reclamar com a gente que colocou cartão de crédito, entre outras coisas. Aí você ia ter que fazer a configuração de linha de comando, entre outras coisas. Então a Aninha trouxe uma solução que não precisa de nada disso e que faz o mesmo efeito, certo? É isso aí, Rafa. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma forma bem legal da gente brincar com a arquitetura serverless. A arquitetura serverless, basicamente, uma das coisas que a galera mais critica é que você gasta sem ver e gasta o quanto você usa. Porém, pra gente estudar, pra gente ver como funciona e até pra ambientes locais, pra gente usar pra poder subir o ambiente, poder debugar, existe uma opção, tá? Esse aqui é o Framework Serverless, tá? Vocês conseguem baixar ele, é super tranquilo. Dá pra utilizar serverless na nuvem Azure, no GCP. No GCP, se eu não me engano, é Google Cloud Functions. Isso e no aí. Azure Functions também. Isso aí. Então, o serverless não é único exclusivamente da AWS, tá bom? E aí, para você simular todo o seu ambiente local, você consegue usar o Local Stack. Ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita super funciona para projetos pessoais. Braba demais. Super, até para quando você está usando, se não me engano, Fargate, containers, coisas básicas do serverless, super funciona. Então, para você que não quer ter o medo de cartão de crédito na AWS, quer brincar antes de começar a fazer especificamente na AWS num ambiente seu de algum projeto, usa o Local Stack, ele é bem legal. Então, eu vou estar utilizando essas duas tecnologias aqui. Qual que é a diferença entre você ter um container e um serverless pra galera que talvez possa estar se perguntando disso? Boa. Gente, serverless, na sua tradução, é sem servidor, tá? Então, tudo que a gente vai utilizar é a nuvem que vai prover pra gente, o provedor, supondo aqui da AWS, né? Ele que vai subir todas as máquinas, e no serverless o que a gente usa na nossa máquina, a gente só chama as funções que a gente precisa, e aí o nosso provedor de nuvem vai fazer tudo o que precisa. Num container especificamente, a gente precisa ter o DevOps, a gente precisa ter o container do pod, a gente precisa ter toda essa manutenção, e a gente precisa estar monitorando isso também. Não que a AWS não monitore, mas a gente tem falando assim, não, Tem estão fazendo lá, né? um controle mais nosso, né? Exato. Lembra que a gente falou no episódio muito sobre a questão de produto, né? Então vamos tentar trazer um pouco a cabeça de olhar produto em vez de, né, só fazer o código. Então vou tentar resumir. Qual que é a diferença principal entre um container e efetivamente um serverless? Quando você tem um container, você tem que se preocupar com a subida do servidor de aplicação. Então você precisa subir um servidor de aplicação, ele precisa estar disponível numa porta e esse servidor de aplicação executa uma função. Beleza? Quando você vai para um serverless, você só provê a função e a AWS ou o cloud qualquer, ele provê o servidor e o endpoint. Então, no final das contas, não é você que se preocupa com o servidor. Eles falam serverless, mas no final das contas tem que ter um endpoint ali, né? Então, você precisa executar um endpoint de qualquer forma. Tá bom, Rafa, tá bom, Aninha, mas o que isso tem a ver com produto? Agora eu vou dar uma olhada, vou sair da camada tech e vou trazer uma orientação de produto. Quando a gente toma a decisão de arquitetura com relação a códigos, a gente precisa saber como que o cliente vai ganhar dinheiro com isso. Quanto que isso vai custar para o cliente e assim sucessivamente, e como que a empresa vai ganhar dinheiro. Pensa comigo, quando você tem um container e o container fica disponível num servidor qualquer, ele tem que estar ligado 24/7, porque você não sabe quando que você vai receber uma requisição, né? Então, normalmente esses clouds, eles cobram pelo tempo que você ativo. tá usando. Então, se você usou por 160 horas, você vai pagar o preço de 160 horas. Então, o custo é meio que mensal. Não é mensal, né? Por hora, mas ainda assim é mais ou menos isso. Quando você vai para o serverless, qualquer provedor, ele não te cobra efetivamente pelo tempo que tá de pé, porque quem controla se tá de pé ou não é o provedor. Então, ele te cobra por requisição. E é aí onde vem a mágica. Para quem está começando uma startup, às vezes começar com 30, 50, 100 dólares pode matar o modelo de negócio. E aí você usa modelo serverless para você não precisar no começo ficar pagando por requisição. Se eu só tenho um usuário, eu só pago o derivado para um usuário. E se eu não me engano, na AWS o trial é 10 mil requisições gratuitas. Então, assim, é muito barato. E depois você paga uns centezinhos por requisição. Ah, então, Aninha, quer dizer que então agora eu só vou usar serverless? Não. Não, calma. Depende, né? Porque também pensa no efeito contrário. Pode ser que você tenha
infinitas de milhares de milhões de requisições. E aí lembra que cobra por requisição e não por tempo de execução. E aí você toma na cabeça. Então por isso que é legal você entender. A gente falou muito disso no episódio antes de fazer, né? Quando que usa serverless? Quando você sabe que a quantidade de requisição é baixa, que vai ser mais barato que ter um container e que são alguns endpoints, não são infinitos. Sim, quando não é um serviço muito grande e tal. E por isso que é legal utilizar o local stack. Porque imagina que toda vez que você quer fazer você cria um novo endpoint, você quer testar ele, você vai lá e chama no ambiente de dev. Então é gasto, você tá toda hora gastando. Sim. Então você tem um ambiente local. Na real, para tudo tem um ambiente local que você consiga executar da sua máquina, é uma boa. Mas em questão de custo, é zero custo aqui, então você consegue testar de boa. Enquanto você vai começando aí, deixa eu tirar uma dúvida que eu pensei agora, que pode ser o que outras pessoas têm. Quando você fala com serverless, e aí pode ser que você não... Eu vou falar algum termo técnico que você não sabe, deixa aqui no comentário que a gente ajuda. Dentro do serverless, por padrão, a gente tem o CloudFormation ali no YAML, né? Pra gente criar os recursos. Quando você trabalha com local stack, você precisa depois fazer o CloudFormation ou não precisa na hora de fazer o deploy? Cara, não. Dúvida que eu nunca tive. Não, né? Não. Boa. Acredito que não. Se eu não me engano, acho que não precisa, não. Boa. Esse aqui, especificamente, eu não usei, porque eu não subo ele pra AWS de fato, mas se eu não me engano, não. Não precisa pra prover o S3 lá, a gente não precisa, né? Cara, agora você me deixou uma dúvida. Eu acho que foi uma precisa. pergunta que eu fiquei aqui e a gente não precisa ter resposta agora, mas assim, se ele substitui a necessidade do CloudFormation quando for fazer o deploy. Eu sei que pra dev eu sei que a gente não precisa, mas quando fazer o deploy precisa, né? Precisa, porque você precisa subir o sistema ali dentro. Sim, precisa. Só pra gente fechar antes de entrar no código, outra coisa legal do serverless, que foi já nesse assunto que a gente trouxe, é que ele não só faz o código, como ele também provê a infraestrutura. No arquivo de configuração dele, você pode usar a linha de código da AWS ou de qualquer outros, que é o CloudFormation, né? Para você poder prover a infra. Então você sobe a função, mas eu preciso de um banco, de um Dynamo, etc e tal. Ele também cria, isso é bem legal. Ele te traz tudo assim na mão, é bem bacana. É bem legal. Falando de projetos pequenos, até início de startups é bem bacana. Falando nisso, o Eric tem curso de serverless. Sim. Eu tenho curso de serverless aqui na Devaria, então falta de opção não legal, falta. Cara. É só vocês pegarem. Vou passar pra você dar uma olhada pra ver o que você acha. Legal, bacana, cara. Pra vocês darem uma olhada e ver o que vocês acham, tá bom? Que legal. Boa, fechou. Bom, se tiverem qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Que a gente responde. O projeto que eu vou estar fazendo aqui com vocês podem entrar lá no meu GitHub, AnaNeriDev, e vir aqui nesse repositório Template Podcast Demo. Isso aí. Vocês podem clonar ele na máquina de vocês e começar a fazer o projeto junto comigo a partir dele, tá? Boa. Esse já é o template, já tá na versão que vai funcionar na sua máquina, porque geralmente quando a gente faz do zero dá erro de versão, tal. Então eu já coloquei na versão que vai funcionar na máquina de vocês. E coloquei algumas coisas que a gente não precisa ficar se preocupando aqui. Só uma dica, tá? Quando vocês baixarem, eu vou remover esse arquivo quando eu subir, mas dá um npm install para ele instalar todas as dependências, tá bom? Mas é tranquilo, fechou. Então, bora pra demo. Isso aí. O que eu já deixei aqui criado com vocês seria um script S3, script SH, pra gente conseguir subir aqui o nosso bucket, como se fosse uma simulação dele. Então, a gente pode começar aqui criando... Vou fazendo perguntas, tá? Bora. Só porque eu tô me pondo no papel de aluno, tá? Então, quando você tá fazendo ali o create bucket ali no shell, né? Você tá criando justamente para ele subir um endpoint que representa o S3, né? Isso, exatamente. Então, nessa configuração, a gente sobe um endpoint que se referencia o S3. E como que eu faço para testar na linha de comando se o serverless e o local stack estão instalados? Boa. Tô aluno hoje. Não, tá certo. Dá um SLS -version pra ver se tá rodando aí na máquina de vocês. Se não estiver rodando, você já sabe que você tem que voltar lá na documentação do serverless e... Só dá um npm install, na real. Porque... -g, né? npm -g serverless. Não, porque eu no template eu já coloquei. Colocou. Boa. Então, se você der o npm install, já vai estar tudo aqui. Boa. O local stack, se eu não me engano, é local stack, tudo junto. Mas se você... Eu não lembro qual é o comando agora. Estamos com a lib lá aberta, se você quiser no navegador lá, deve ter o Hello World. Mas se você deu o npm install, ele já vai estar por aí já. Caraca. Tô fazendo pergunta porque tô me pondo no lugar, tô aprendendo hoje. Ele pede pra fazer login, meu amigo. Procura doc. Pera aí. Qual stack doc? Essa aí, overview das docs aí, né? Overview, choses. A get started ali, ó. Rocketzinho. Deixa eu ver, installation... Ali você tem o Bril e aí é local stack -version. Uai, por que ele não foi então? Eu acho que é por conta que aqui tá com serverless offline, tá? Você não tá usando o local stack 100%, tá bom. Não, tá com serverless offline. Fechou. O serverless offline, ele é igual o local stack, só que ele é junto com o framework serverless.
Nossa. Você não precisa adicionar um a mais ali no local stack. Não. Entendi. Você consegue utilizar ele aqui também. Mesma coisa, até a doc é parecida, tá? Boa. Mas, enfim, tá tudo aqui, você consegue utilizar também. Ah, Rafa, Boa. o local stack é a imagem do Docker que eu vou usar, cara. Ah. Gente, depois das 8 aqui eu fico biruta. Pô, Mas então o tem um que Dockerfile ali já que a gente vai usar, tá? Isso, tá? Eu vou criar o Docker Compose com a imagem do local stack com o pessoal, fechou? Então vamos começar por isso, então? Boa. A gente cria aqui um Docker Compose. .yaml. Para quem não conhece Docker, ele é uma ferramenta super importante para a gente não ter esse problema que eu acabei de ter agora de poder instalar e tudo mais. Então, por debaixo dos panos, é como se fosse a gente utilizando no nosso ambiente em qualquer lugar, sabe? Não sei muito bem uma analogia que a gente pode fazer com Docker, mas basicamente você não precisa instalar na sua máquina local. Você usa uma máquina... Exatamente, é exatamente isso. Você, né? A ideia do Docker surgiu quando a gente estava começando a ter questões de virtualização, principalmente, vou pegar o nosso exemplo do Java ali, né? Às vezes você tinha que rodar um ambiente de desenvolvimento que tinha muitos componentes, precisava de um RabbitMQ, um MySQL, um Tomcat, um JBoss. E aí quando você ia rodar, você tinha que sempre instalar isso na máquina da pessoa. O Docker foi criado para que você crie imagens de máquina que tenha já tudo isso instalado, e aí você consegue compose, todas essas necessidades, porque aí você só roda e ele já roda todos os servidores. Então pensa assim, você cria uma imagem que tem um SQL, um Tomcat, nananana, fica pronta essa imagenzinha, quando você baixa e executa, ele já roda tudo isso nas portas. Aí isso, tira a necessidade, exato, aí você tira a necessidade de ter que ficar instalando essas coisas. E ajuda muito quando a gente está trabalhando com multitimes, que a gente não evita que na máquina de um e na máquina de outro vai funcionar. O Docker, ele evita aquele mito que na minha máquina funciona, né? Exatamente. Porque ele deve funcionar, a gente tem camiseta disso, diga-se de passagem. Ah, que legal! Bom, o que eu preciso fazer aqui, tá? Eu preciso trazer a minha version. E aqui, nos meus services, eu vou trazer a minha imagem do local stack. Boa. Vou colocar o nome do container dele. Olha, provavelmente eu vou dar algum typo aqui hoje. Local stack. Aqui vai ser a minha imagem, especificamente. Local stack. Isso aí. Local stack. Ele vai estar rodando na porta. Ports. 4556. Obrigada. Mas não precisa dessa toda. É 456. 66, 2 pontos, 4566. Mesma porta. É 2 pontos no lugar de traço. Ah, boa. Aí, pair programinha é bom por causa disso, né? Eu preciso contribuir de alguma forma, gente. Vocês têm que entender que eu preciso ajudar ela. Boa. Aqui eu vou trazer o meu host do Docker. Vai ser igual Unix, 2 pontos, 1, 2, 3, var, run. Não precisa se atentar muito a isso, tá? Só que é meio padrão, tá, gente? Eu vou dizer que se vocês pegarem na documentação, vocês vão ter praticamente tudo isso aqui, tá? Exato. Não precisa sentar, mas o que é... Calma. Faz funcionar, depois a gente se questiona. Aqui, se eu não me engano, eu só não preciso descer daqui. Fechou. E aí colocar os volumes. Isso. Os volumes externos. Eles estão em cima de local stack. Volumes externos. Eu preciso chamar o Node Modules. Fechou. Eu acho que o volume está no services, não no... Tá faltando 2 pontos lá na version, lá em cima. Cara, boa. E aí o volumes, eu acho que é um tab pra trás. Contrário. E o Node Modules também. Essa parada de tab é super importante, porque isso aqui é um arquivo YAML, tá? Então, arquivo Pros YAML... paiteiros não vai ter problema, mas pra nós aqui isso é super importante. Os escopos são baseados no tab, tá? Exatamente. Então, se preocupe com tab, mas é bem tranquilo. É bem pequeno essa imagem. Beleza, tô com o meu local stack aqui. Agora, dentro da minha pastinha SRC, eu vou criar a minha fábrica. Não sei quantos aqui já estudaram design patterns, mas a minha fábrica é onde é um design pattern que eu faço como se eu estivesse executando a configuração do meu código. Acho que se eu não me engano, né? Isso aí. Então, a gente vai utilizar desse design pattern para poder fazer isso. E se você não estudou design pattern, então você falou assim, olha, agora eu sei... Essa é uma coisa que o Java ensinou bastante pra gente. A galera do JavaScript tem dificuldade com isso, mas, cara, design pattern é muito importante. Muito importante. Então, aqui eu vou importar o meu AWS SDK, fechou? Não se preocupe em instalar, se você copiou o template, você já tá com o AWS SDK instalado. Aqui eu vou criar a minha variável S3. Config da C3. Config, igual a S3, force, path style through.
Vou colocar uma variável para ele verificar que está utilizando o islocal. Vou utilizar o processenv do Node. E aqui embaixo eu vou fazer uma lógica basicona. Então, peraí. A env não é is offline? Oi? Ali na linha. Ah, é is offline. Boa. Is offline. Porque a gente quer subir na imagem mesmo estando offline, né? Então a gente vai fazer o controle de se tá offline ou não. Boa. O controle se tá offline ou não. E aqui eu vou trazer a variável do meu host, novamente com o processenv do Node. Se ela é dentro do localhost ou localhost específico, né? Tomar uma decisão ternária ali, beleza. Deixa eu só colocar os... Fechou. E aí eu vou chamar o meu S3 config.endpoint. O Copilot ajuda a gente pra caramba. Copilot maravilhoso. Já tá aqui. Então, basicamente, ele dá um new aws.endpoint e chama o host especificamente que eu tô aqui setando do local stack na porta que ele vai rodar, a gente definiu lá no Docker lá. Isso, a porta que ele rodou no Docker. Aí aqui eu vou chamar o S3 new aws. Nossa! aws.s3 config. E por fim eu vou exportar essa função para eu conseguir usar ela na minha outra etapa de código. Fechou? Então agora, criado a minha fábrica, agora eu vou criar o meu index para eu poder chamar ela. Quem tá surtando enquanto ela tá criando aí com relação a design patterns, tá? Pensa qual que é o objetivo de uma fábrica. Ela produz alguma coisa, né? E nesse caso, na programação, a gente está produzindo os recursos que a gente precisa. Então, a gente está produzindo o recurso do S3 que a gente precisa, tá? Exatamente. Geralmente os design patterns, o nome dele já fala basicamente essa é a graça o que ele do faz. design pattern. Você olha o nome do arquivo, você olha o pattern dele e você já sabe para que serve aquele arquivo. Tem o factory, o builder, e se você traduz eles, DTO, eles fazem exatamente... DAO, controller, tudo isso são design patterns super úteis. Bom, aqui eu vou chamar o useStrict. Para quem não sabe por que serve o useStrict. Boa. Do JavaScript. Isso aí. É o CommonJS ou do... Esse do JS. Isso daí é para que a gente não aceite na hora de execução lá uma inserção de código em tempo de execução, tá? Boa, perfeito. Bom, vai ser... Aqui eu vou fazer o meu import também. Eu vou chamar o meu S3 que está dentro do meu factory. Ou seja, a gente está importando a factory. Isso. Por que é importante? Olha aqui, gente. Eu vou dar uma sacada muito legal. Por que é importante você ter as factories aqui? Por que o código, o design pattern do que a Aninha está usando é tão legal? Pensa que você hoje está usando a AWS. Amanhã você vai usar, sei lá, você vai usar GCP ou Blue Ocean. Já pensou se você instanciasse o S3 em todos os lugares do código que você usa? Aí tá lascado. Na hora de um refactor. Agora aqui do jeito que ela fez, se precisar trocar, é um arquivo de modificação. Ela vai lá na factory e só muda. Inclusive, a variável pode continuar chamando S3. Exatamente. Ela só muda a produção lá. Então, só muda o olha miolo, como o design né? pattern faz com que a gente tenha uma manutenabilidade melhor, né? Exatamente. E aqui... A gente vai fazer a função mesmo lambda, né? Isso. A execução do lambda. Eu vou chamar ela de main, tá? Então, esse nomezinho aqui é o nome da função que eu vou estar chamando no meu arquivo serverless mais pra frente. É o nome que a gente quer dar pra função pra referenciar lá no YAML, né? Isso. Aqui eu criei o meu evento. Vou criar uma variável chamada allBuckets. E ela vai estar esperando uma lista de buckets com uma promise. E vou dar um console.log pra ele mostrar... Vou colocar aqui os buckets que foram encontrados. Faltou um N, então, pra ser found. Nossa. Ficou found. E aí, o que ele vai retornar aqui pra mim? Opa. Bom, precisa retornar um status, né? O status code de algo que deu certo é 200. E ele vai retornar um corpo dessa requisição. O JSON Stringify é pra deixar o JSON mais bonitinho no momento que a gente for querer ver. Então, ele vai trazer todos os buckets. Peraí que tá só diferente que aqui tá dentro de um. Perfeito. Você tá usando o stringify diferente, com que volta o objeto ali dentro dele, isso aí. All buckets. E aí você pode devolver o canal de... O canal, isso. E se tem um espaço, isso aí. E se tem um espaço, exatamente. Bom, basicamente é dessa forma. Então, é isso que eu vou esperar que ele retorne.
Só pra quem não ficou confuso, da onde que surgiu isso aqui da nossa cabeça que recebe um evento e retorna um JSON com o status code 200? Lembra que a gente falou que o cerne do serverless é você trazer uma função que vai ser disponível através de um endpoint? O que a gente recebe no endpoint? Um request. Só que dentro da AWS não é só um request. Na verdade, ela pode ser qualquer tipo de evento. Esse evento pode ser um arquivo que foi jogado no S3, um media que chegou ali no media stream. Então, em vez de ele chamar de request, ele chama de eventos. Então, dado um evento, a gente vai fazer alguma coisa, e aí, como é uma requisição, a gente precisa devolver. O que a gente costuma devolver? O status code, que é o HTTP ali, né? O status HTTP e o body do que a gente devolve. Então, é quase uma requisição HTTP aqui, se vocês forem olhar, tá? Exatamente. Bom, tudo certo. Ana, como que a gente consegue exportar e tal? Lembrando, a gente está trabalhando com serverless. No momento que eu crio a minha função, eu preciso chamar ela no meu arquivo para que o serverless consiga entender que lá tem alguma coisa serverless para ser. Exatamente, precisa criar o projeto do serverless em si. Isso. Ele é bem simples, é só dar um serverless YAML. Se é YAML, então é a mesma parada, a gente precisa se preocupar com as tabs. Então, aqui, eu preciso nomear o meu serviço. Esse é o nome dele dentro do cloud, né? Ele vai ser sempre identificado em todos os lugares, CloudWatch, etc e tal, vai estar utilizando esse nome. Você pode colocar qualquer nome, que você colocar batata, coloca. Eu gosto do abacaxi, eu sempre falo com a galera, quando quer colocar aqui, colocar abacaxi, coloca. Aqui, eu vou colocar o meu provider. Então... É aí onde você define o cloud, tá, gente? Isso. Então, tipo, se você vai usar AWS, você vai usar Blue Ocean e etc e tal. Exatamente. Runtime, então eu quero falar o runtime que vai estar rodando. Então, aqui eu especifico a minha versão do Node. Fica até difícil programar com o Copilot sugerindo tudo, né? Às vezes ele sugere uns bagulho nada a ver, né? Aí dá um pouco de raiva. Depois... já foi o tempo de desabilitar ele, esqueci. Não, é bonito demais. A gente que já digitou tudo isso na mão, cara, isso... Aqui eu vou colocar o ambiente que ele vai estar rodando. Então, como ele não vai estar rodando especificamente na AWS, vai ser o localhost. Então, eu preciso colocar o localhost. Aqui eu preciso trazer o caminho da variável dele. Então, aqui vai ser env. Ou seja, ele vai procurar nas variáveis de ambiente lá no arquivo de env se tem isso. Se não tiver... Só para vocês entenderem essa parte da escrita, é como se fosse um operador ternário dentro do serverless. Ele faz assim, eu quero setar uma variável que chama local stack host. Eu vou procurar nas minhas envs, se tiver ela, eu seto ela, se não, eu pego o localhost, tá? É um ternáriozinho aqui que você faz dentro do YAML, tá? Exatamente. E o YAML são as permissões que eu vou dar para esse meu bucket, para o que eu vou estar rodando. Então, ele tem um padrão básico, que é role statements. O effect vai ser o que eu vou estar permitindo para ele. E a ação é o que eu vou colocar a ação especificamente. Se eu quero que ele só liste, se eu quero que ele apenas busque. No meu caso, eu quero que o meu S3 liste todos os buckets. Então, vai ser list all my buckets. Fechou? Vale lembrar que isso aqui é uma boa prática, tá, gente? Não dá esse 3 ponto asterisco no código de vocês, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É a mesma coisa do import asterisco lá quando você vai importar alguma biblioteca. Às vezes o Juninho vai pegar isso e vai falar, então eu posso deletar? E não, tá? Se o algoritmo não prevê isso, dá as permissões que são necessárias, tá? Exato, exatamente. Ajuda nós. Ajuda nós, meu. Bom, aqui nos plugins, eu vou colocar o framework que vai estar rolando aqui. Que é o offline, né? Isso, eu vou estar usando o serverless offline por debaixo dos panos. Não é o local stack, porque a gente está usando a imagem para fazer isso. E aqui nas functions é onde especificamente a gente vai chamar os endpoints. No nosso caso é apenas um, a gente pode colocar o nome dele. Por padrão, todo endpoint é um handler no serverless, então a gente chama ele de handler. Aqui eu preciso especificar o caminho dele, então... A estrutura da pasta ali, né? A estrutura da pasta é .crc... /index.main. Então, eu preciso colocar sempre aqui, que eu coloquei o nome da função, na exportação. Né? Exatamente. E aí, lembra que a gente falou que pode ser vários eventos? Você precisa definir que evento que você quer. E nesse caso, a gente está criando um evento de HTTP. Exato. Simples assim. Então, a gente está criando uma execução de um HTTP para a gente poder executar. Exato. Dá um enter. Um HTTP API. Eu vou dar um enter, tem pessoas que têm toque com isso. O path vai ser o barra. E o method vai ser um get. Isso aí. Acho que tá certo. Tá, o tab, eu tava preocupado com esse tab do path, mas aparentemente tá certo. Sim.
É isso. Então, basicamente, é assim que você cria um endpoint no serverless. É bem facinho de fazer. Ou seja, criou a função lá e aqui a gente mapeou como que ela vai ser executada, porque essa função poderia ser chamada de várias formas, e a gente tá falando que ela vai ser chamada através de uma HTTP API, um request HTTP. E a forma legal que a gente vai validar que isso está funcionando, a gente vai fazer um teste de integração. Que fica a dica, é uma boa prática quando você está desenvolvendo, criar um teste de integração para validar que as camadas estão funcionando. Exatamente. Então, eu vou chamar ele de S3 bucket.test.js. Aqui, por padrão, a gente vai colocar os operadores dos testes que a gente quer utilizar aqui do Jest. Então, a gente vai usar aqui um describe para a gente escrever a suíte de teste. O it, para a gente escrever o teste específico. O expect, que é onde a gente vai fazer as comparações. O before all, que é onde a gente vai fazer a criação do bucket. E o after all, que é onde a gente vai fazer a deleção. Porque se a gente deixar ele criado, provavelmente vai retornar um erro pra gente, falando assim, ó, você criou um bucket aqui, tá deixando ele rodar, apaga aí. E aí, precisamos chamar o require do Jest. Então, é só a gente chamando aí a lib de testes que a gente tá usando, que é o Jest, o Jest Globals, padrão. Aqui, deixa eu ver se eu colocar esse 3, se ele vai importar. Boa, importou. Só que ele importou da AWS, não o nosso. O nosso do caramba. Factory. É verdade. Require. Ali, eu disse. Agora foi. Beleza, eu preciso chamar o meu S3, que foi criado. E também preciso chamar a minha função main. Acredito que aqui foi certo também. É porque só tem essa referência, tá certinho. Fechou. Agora eu vou criar o meu teste, vou chamar ele de describe. Vou deixar como S3 bucket, mas tipo, pode ser teste em bucket e etc e tal. Ele vai ser uma função main. List, 2 pontos. Acho que faltou aqui. Isso aí. E aqui dentro que vai ir os meus testes vai fazer o teste, agora Isso. a gente começa a brincar aí com os testes, né? Isso. Bom, primeiro a gente precisa fazer o before e o before all e o after all. Acho que falando bem por cima, assim, os testes é onde a gente... Quando a gente tem testes que usam camadas externas ou configurações que a gente precisa que ele ou delete ou rode antes que os testes executem. É tipo uma preparação e uma pós-preparação, tá? Isso, falando em testes de integração, isso é essencial. Aqui eu vou fazer a configuração do meu bucket. Então, eu vou chamar de bucket test. Isso. Aqui, vou chamar o before all. Vai ser um async. Fechou. Vou colocar um try catch aqui dentro. Aqui, o try, ele vai esperar o meu S3 criar. Você jogou fora da chavinha. Vai esperar o meu S3 criar a minha configuração do meu bucket. A chavinha do try ali. Sabia que esse é um atalho que eu sou muito ruim? Sério? Eu ainda sou o tiozão que dá faço a linha, dou um Ctrl X e vou lá. Cara! Tiozão, né? Tiozão programando é uma droga, né? Esse atalho, ele é bom, cara. Pois é. Pra quem não sabe, é o command de cima a baixo. Eu não sei Isso. como é no Windows. É Alt cima baixo. Alt cima a baixo, Isso. Fechou. Mas eu sempre erro. Agora o Command Shift, né? O Alt Shift, que seria pra duplicar a linha, eu sempre uso. Mas esse de mudar a ordem, de mudar a linha, eu nunca faço. Mas demora, né? Sei lá, é costume. Eu sou o programador velho O mesmo. importante é fazer funcionar. Eu levo mais tempo? Provavelmente. Mas o importante é que funciona. Bom, aqui é onde a gente vai colocar, tipo... Ou seja, antes de executar o teste, a gente garante que foi criado o bucket. O bucket precisa estar criado para executar, certo? Exato. Boa. Uma paradinha que eu peguei quando eu tava criando essa demo é que tava dando erro de timeout. Então, eu vou colocar aqui um timeout para ele de 10 segundos. Ou seja, se passar 10 segundos, ele estoura. Isso daí ele já para o teste, não fica lá travadão, ele não fica rolando. Foi um erro que eu peguei, vocês podem tentar, a gente pode tentar fazer sem pra ver se dá o mesmo erro. E por fim, eu vou fazer o meu after all. Que seria o depois que eu já executei tudo. Geralmente, vou dar um exemplo, quando a gente trabalha com WebSocket, essas coisas, precisa soltar as conexões, precisa fechar o stream do banco, esse tipo de coisa, tá? Fechou. Mesma coisa, eu vou fazer um try catch aqui. Vou ter um await. Acho que ele já vai trazer o delete do bucket. Já entendeu que, né, você está seguindo na criação ali. Exatamente. Error delete bucket, basicamente isso. Aí aqui eu também vou colocar um timeoutzinho.
Um timeoutzinho. Bem. Fechou. Agora falta só o teste em si, ou seja, a gente já preparou antes e o depois, falta efetivamente só a gente escrever o teste, né? Isso. Aí, pra eu escrever ele, eu vou trazer ele como um it. Aí, por padrão, no teste a gente sempre fala, deve fazer alguma coisa, né? O should. Então, que eu vou falar que ele deve. E escreve em inglês, tá? It should return an array. Então, ele deve retornar um array com um bucket S3. With a S3 bucket. Vai ser async. Boa. Aqui eu vou trazer o meu esperado. Boa. Const expected. Eu sempre erro o expected. Escrevo tipo expect. Sem o ED, eu também não julgo, não. Não julgo, não. O meu esperado, obviamente, vai ser a configuração do meu bucket. E a response, eu vou buscar ela da minha função do main. Boa. Aqui, eu vou trazer todos os meus buckets. Aqui. Do bodyzinho ali que a gente recebeu. Só que só tem um porém aqui do body, peraí. É all buckets. E dentro dele, eu vou trazer os meus buckets. Boa. Só um detalhe. Para ele poder comparar correto com o parse do JSON dentro do corpo da requisição. Tá? Aqui eu vou trazer o nome deles. Então, eu vou buscar. Dentro do bucket o find ali. Buckets.find. Aí aqui é uma chavinha, outra chavinha, dentro dela. Eu sempre erro parênteses, chavinha, tá, gente? Mas enfim. Então é isso mesmo. Dentro da chavinha, o nome desse bucket que ele tá buscando. Igual, esperado. No JavaScript, o igual de comparação, que é igual ao outro, são 3. É o tipo, né? Que Exatamente. Checa o tipo. Quem tiver com dúvida do porquê colocou outro parênteses ali, ela tá fazendo um lambdazinho, ela tá fazendo uma Iron Function. E nessa Iron Function, ela tá usando o destructor também. Então aquilo provavelmente voltaria um objeto, e aí você teria que dar objeto.name. Em vez de ela ter que pegar, eu só preciso do name. Volta de novo no Grandes Poderes e você não trazer o asterisco lá. Se eu só preciso do name, eu desconstruo o objeto falando que eu só preciso da propriedade name, tá? Perfeito. E aqui eu vou falar do meu expect, só que ele não vai ser o to be, eu quero que seja to be strict equal. Ou seja, validar... Seja estritamente igual. Strict equal. Acho que tá certo, to be. É to strict equal, seja estritamente igual. E a outra comparação que eu quero fazer aqui... Se o status code é 200. Exatamente. É uma ótima verificação quando a gente está falando de testes integrados, tá? Validar que o status code está vindo esperado com o que a gente quer. Fechou. É basicamente isso. Então, a gente vai validar que o nosso bucket foi criado com sucesso. E falando aqui de pessoas que já estão trabalhando no projeto serverless, AWS ou não, é um testezinho super legal de fazer. É só uma curiosidade, essa demo eu fiz porque eu apliquei no trabalho. Então, eu precisei fazer uma verificação de um bucket, trazendo macro o cenário que a gente precisava, era um arquivo que a gente estava mandando, com uma chave privada. Então, precisou-se fazer essa transformação e validar. Então, é útil no dia a dia de vocês, espero que vocês usem. Não, gente, isso aqui é nível avançadíssimo de código de boa qualidade. Ó, se você prestar atenção, a gente usou Docker para fazer a produção do local stack. Depois a gente usou, dentro do código, a gente usou o conceito de factory para você poder gerar e não gerar acoplamento. Aí a gente mostrou como que usa um lambda normal. Depois a gente fez a configuração do serverless e por último a gente fez um teste integrado. Cara, isso aqui é legal, né? É a maior qualidade de código que você pode ter. Isso aqui roda desde Amazon, Facebook. Esse é o nível de código esperado nesse tipo de projeto, tá? E aí agora é só testar, né? Terminei, falta testar. Na minha máquina funciona? Na minha máquina funciona. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é subir a nossa imagem do local stack. Então, eu vou dar um docker compose up o nome do local stack para ele buildar essa imagem. Provavelmente ele vai demorar um pouquinho aqui. Vai puxar, né? Então, ele vai puxar a imagem. Lembra que a ideia do Docker é puxar a imagem funcionando, etc e tal. Então, ele já vai baixar a imagem funcional e aí ele vai deixar o servidor rodando. Ou seja, a gente vai ter o local stack disponível ali pra gente já executando nas portas que a gente configurou. Isso, exatamente. Essas layers que sobem, elas são do conceito de serverless também, que ele utiliza das layers. Opa! Peraí, deixa eu... Talvez ele já tá, seu Docker já tá com ele rodando, ou já tem um criado. Tem, que é o da... Deixa eu ver se eu consigo deletar ele aqui. Aí a gente consegue subir. Ou só dar um rename ali, sem crise. Também, dá um rename. Deixa eu deixar do outro projeto rodando. Vale lembrar, gente, quem tá fazendo tudo isso a primeira vez, para vocês usarem o Docker, vocês precisam ter o Docker e o Docker Desktop instalado na máquina de vocês também, tá?
Caso eu não queira usar o Docker Desktop, é o que eu uso aqui, não precisa, tá? Dá pra fazer a linha de comando, mas o Docker Desktop é legal que você consegue visualizar. Você consegue ver a imagem rodando e etc e tal. Quer ver? Joga pra eles verem a imagem. Peraí que tá com o projeto do trabalho aqui. Não sei como eu... Não, então deixa. Depois a gente... Não tem como eu tirar a visualização dele? Não. Acho que não, né? Mas enfim, o Docker Desktop é legal. Depois eu coloco aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês conseguem ver todas as imagens, o que elas estão rodando e assim sucessivamente. É bem útil, tá? Como tá rodando o projeto do trabalho, eu não vou mostrar, mas ó, mas vocês veem rodando e tá vendo o verdinho ali é quando a instância tá de pé, tá running e tal. É bem legal. Sim. Boa. Foi show. Subiu agora, né? Subiu. Isso. Aí agora é basicamente executar o teste. Quando vocês fizeram o clone do template, vocês já subiram os scripts, tá bom? Então, quando der npm start, ele vai executar o serverless offline. Não, quando executar npm start, ele vai subir a instância. A instância do NodeMon ali, do código. E aí, quando você der npm run offline, vai subir o serverless offline. E no nosso caso, a gente vai dar um npm run teste, ele vai rodar o nosso teste. Pra garantir que tá tudo funcionando. Isso. Deixa eu ver. E aí ele vai fazer todos os testes, ó. Executou, vamos ver o que ele deu. Ó, tem um expected ali que ele não achou, tá vendo? O nome do bucket. Ele deu exatamente a linha. Foi o main. Cannot destructor. Ele não conseguiu fazer o destructor. Volta lá pra gente já descobrir o que é. Ah, caracas, era isso. Gente, era a versão do local stack, fechou? Deixa eu ver se tá os logs Foi aqui de novo. Foi bom que mostrou como que a gente faria isso no dia a dia. Exatamente isso. Ele tava buscando, eu tava até vendo que tinha um log de AWS, use AWS, SDK, please migrate. Então, coloquem a versão 1.0.4 que eu acabei esquecendo. É isso, fechou, funcionou. Mas, ó, só pra recapitular, foi legal a gente pegar porque a gente mostrou um pouco de debug, né? Então, mostrou um pouquinho como que a gente resolve. Foi legal a galera ver dois parrudos aqui. Pior que eu esqueci que eu tenho uma extensão aqui do debug. Sim. Então, eu dava nem pra ir usei... rodando, né? É, do próprio Jest. Então, dava pra rodar aqui. E vendo o que aí tava. Aí ele dá um run debug, aí eu coloco o debug Jest, os invest code Jest, e aí ele ia rodar também. É uma outra forma dica. Legal, bacana. Mas aí, olha que legal. Criamos ali um upload com teste, com endpoint. Vocês conseguem testar. Se quiser subir o servidor e testar num Postman da vida, consegue. Tudo funcionando e já sem usar ali toda a estrutura da AWS. Muito bom, hein, Aninha? Você subiu a régua aqui, você me deu trabalho, hein? Ralei. Aquilo que eu fiz com o Eric ficou fichinha perto disso aqui, cara. Ralamos. Não, eu vou falar, Eric, você, por favor, traga mais dificuldade, porque... A gente ficou aqui debugando, né? Ah, esse negocinho de mãozinha que a gente fez lá no navegador, pelo amor de Deus, viu? Beleza, galera? Fechou, Espero galera. que vocês tenham gostado. De novo, sigam a Aninha, ela é incrível, os posts que ela faz e todo o baixo que ela toca. E, além de tudo, toda a família dela é bem legal. Se você curtiu, já dá um joinha, manda pra galera. Vemos no próximo Coda. E é nóis. Isso, tchau, galera. Valeu.